Olá a todos! Hoje vamos conhecer o simpático Tiago e a Sara, do canal de YouTube Jogamos. Nos abriram a porta da sua casa para nos mostrar a sua coleção, com bastantes raridades, bem como o seu estúdio e o espaço que vocês já conhecem do seu canal. Estão prontos para esta viagem? Venham daí! Olá, bem-vindo. Olá Tiago! Muito Entra. bem-vindo. Olá, muito Sara. bem. Olá. Obrigado pelo Ver vosso convite! a nossa coleção. Tiago, Sara, temos muito interesse em conhecer a vossa coleção, está espalhada pela casa, Mas é verdade. O que é que temos então aqui? Assim, aqui temos as duas prateleiras que começaram aqui a coleção em casa. Sim, são as primeiras Foi aqui. prateleiras. Tudo começou. Foi aqui. Uma delas já vem de outra casa, portanto já tem muita experiência, como se pode ver aqui por esta curva. Estava ao lado, é? Porque também sempre teve muitos jogos. Né? E aqui se calhar temos os jogos que são mais recentes na nossa coleção, tirando aqui umas exceçõezinhas aqui para este lado, como por exemplo Sim. este Lord of the Rings. Este acho que é o mais antigo que está É aí. possivelmente um dos mais antigos que temos aqui. Este aqui é um jogo bastante interessante, um pouco parecido com o Stratego. Ele é um bom jogo para dois e já não é muito fácil de arranjar. Portanto, nós gostamos muito deste jogo, apesar de não o jogamos muito agora ultimamente. Antigamente havia poucos também que eram muito específicos para dois. Nós na altura tínhamos dificuldade. Agora já todos os jogos dão para dois e dão para jogar a solo. Sim, nós tínhamos muitos jogos para três ou mais pessoas e às vezes jogos para dois comprámos especificamente. Esse era um deles. E este foi um deles. Depois também temos aqui um jogo que gostamos muito, que o nome da Rosa, em alemão, foi a versão que conseguimos Na arranjar. altura. É um jogo também de intriga e nós gostamos muito desse tipo de jogos. O tipo de jogos em que temos que perceber quem é um determinado personagem, ou quem é um traidor. Social Deduction, é isso? Sim. Exatamente. É muito por aí. A temática do filme. Portanto, nós nunca vimos o filme, só conhecemos o jogo e é espetacular. Algo estranho, isso é muito estranho. Mas conhece o livro? Conhecemos, mas não. Nunca leram? Não, nunca lemos também. E estamos sempre a dizer que são os atores que estão lá, o Sean Connery e tal, Certo. apesar que não são as representações. Não tinham que pagar os direitos, não é? Sim, exato, mas nunca vimos nenhuma das obras. Não vou deixar de reparar que tem aí o Discworld, que é um jogo que eu ando atrás há meses. Os bits no eBay começam baixíssimos, no fim já está sempre a mais de 100 libras. Sim, e esse sim já lemos uns quantos dele e da coleção, por isso gostamos bastante dos livros. Portanto, aqui já é mesmo pelo tema. Pronto, e aqui eu também tenho algum momento de gestão social, eu não sei o que é que rolou lá dentro. E eu sei que nesta altura saíram muitos jogos do tema Discworld, nós na altura éramos para arranjar vários, mas depois só arranjámos este. Ele é engraçado também. É engraçado, acabamos não a Esse jogar também assim tenho pena de não tanto, jogar mais. mas não conhecemos assim tantas pessoas que gostem do universo e depois torna-se um bocadinho difícil entrar no jogo, apesar que ele é bastante independente do que jogamos. Se calhar passando aqui mais para baixo. Sim, depois aqui é muito são mais clássicos, né? Já os portugueses mais editados em Portugal, Maravilhoso Mundo, Caretos, O Pessoa, estes já são todos mais fáceis editados. de encontrar. Talvez o Meeple Land seja mais desconhecido. O O Meeple Meeple foi editado Land. pela Maldito Games e tem uns Meeplezinhos é relativamente Também é um recente, se joguinho não me curto. engano. A Ginha aí de uma horinha que temos uns E a meeples parte que vão que tem- entrando na feira de diversões. Exato. Eu tenho estas caixas todas ao contrário. Não precisas virar todo. Portanto, estamos construindo aqui um parque de diversões Ok. e temos aqui os meeples a chegarem nos autocarros e são os meeplezinhos pequenininhos, toda a gente acha muita piada a meter os meeples nos autocarros e meter dentro do parque de diversão. É um jogo que se explica bem, se joga bem. É assim, dos É curtinhos também. relativamente Esta curto. carteira é toda relativamente curtinha. Acho que o nome da voz é único, que é um bocadinho maior. Sim, isto aqui não tem grande arrumação, eles estão mais ou menos o Hunger aleatórios. também temos gostado muito. Sim, esse é um jogo, é um jogo do Garfield. Richard Garfield, o designer do Magic. E os jogos do Richard Garfield, eu gosto sempre bastante deles. Também temos aí alguns do King of Tokyo. Para não falar do Magic, também começámos pelo menos eu comecei a jogar mais seriamente talvez o Magic.
Nunca são jogos que eu fico 100% Maravilhado. maravilhado. Mas É tem isso. sempre originais. Tem sempre qualquer coisa Originais. original. E nós fartamos de rir a jogar este jogo porque toda a gente está a correr para um determinado sítio com os vampiros para ir comendo os aldeões. E depois temos que correr de volta muito rapidamente para o castelo antes que seja de dia. E isso gera sempre situações muito engraçadas. Pode acontecer, se ninguém chegar a tempo, morrem todos. E já aconteceu. Que já aconteceu, é engraçado. Exato. Pronto, devemos passar aqui para a de baixo, acho eu. Aí temos um que também é um bocadinho mais, se calhar, difícil de ver, mas que não tem ido muito à mesa. Nós comprámos este porque gostamos muito da série. Ele é bastante Mas temático. depois, como jogo, ele é muito, muito temático, mas é muito longo, é muito... No fundo é um pick-up and deliver Delivery. com bastante tema. Uhum. E o que é que acontece? Este jogo, acho que quando nós jogámos, demorava à volta de 4 horas ou mais. Uhum. E depois é relativamente simples o ciclo de jogo, o que faz com que não seja muito interessante jogar muitas vezes. Mas tem as personagens da série. Uhum. Portanto, nós gostamos muito da série. Como jogo não ficámos maravilhados, mas... Aliás, este foi... Mas temos pena de o trocar porque... Sim, por várias razões, porque nós comprámos este jogo quando fomos a Essen, a única vez que fomos a Essen em 2013, se não me engano, e estamos agora a voltar, ainda não conseguimos, para arranjar mais realidades como esta. Uhum. Pronto, depois o que é que está aqui mais? Dragoninha é um jogo curtinho, é um jogo de... Sim, é o jogo da bebida, é literalmente, porque aqui vamos ser uma personagem daquelas de D&D, ou seja, um anão, um bardo, etc. E vamos tentar embebedar os outros ao fazer com que eles percam o dinheiro todo. E é um jogo muito bom para jogar enquanto se está a beber também. Portanto, Drinking game. Exato. Eu não é necessariamente um drinking game, mas já que tem o tema, acho que se pode acompanhar com uma bebida. Também é bom sem a bebida, é bastante divertido. É vezes para um bocadinho mais para a diversão. Jovens, não ponham bebidas em cima da mesa. Não é? Tem que ser um cantinho com cuidado. Nós deixamos, nós já sabemos que as pessoas têm cuidado. Vocês aqui deixam. Deixamos. Que as pessoas têm cuidado, não há problema. Também podem comer cheetos, mas desde que tenham um gradante ao lado, podem limpar as mãos, não há problema. Boa. São muito tolerantes. Portanto, aqui o King of Tokyo que eu estava a dizer, também do Richard Garfield. Isto é uma edição. Esta é uma edição mais antiga. Antiga, pois. Portanto, já há edições mais recentes, já há edições a Dark Edition, também já pensas várias vezes em comprar, que é bastante bonita. E gosto bastante do jogo. Acho que é um jogo também bastante fácil de explicar. Pronto, depois temos aí o Alien. Pronto, mais um pelo tema. Nós vivemos muito com isto do tema. Pronto, e o Alien toda a gente, pronto, mais ou menos conhece, né? Isto é um pequeno cooperativo. Sim, é muito simples de explicar. É super simples, portanto é muito bom para introduzir assim pessoas novas. Quem gosta mais de jogar pelo tema, nós gostamos de introduzir as pessoas novas aos jogos, não só com aqueles clássicos tipo Ticket to Ride ou... Que não vais encontrar na coleção. Sim, mas que até gostaria de ter. Mas nós não introduzimos muito por aí. É quando as pessoas nos falam de um jogo que queremos jogar, que queiram jogar, nós o que vamos fazer é ver mais ou menos o gosto que a pessoa tem e recomendamos um jogo relativamente simples para a pessoa entrar. Gostamos também de meter logo a pessoa num jogo muito comprido, apesar que há pessoas que nos pedem para jogar jogos muito compridos logo a primeira vez. Mas este já falamos um bocadinho mas este disso. já serviu de introdução a algumas pessoas. Nunca mais assustam. Não. Tem corrido bem. Nós Pois. damos todos os avisos. Já vamos às histórias do Já Twilight. vamos às histórias da Twilight Imperium. Depois temos aqui um Tigris, Um clássico. um clássico do Nizia, também numa versão bastante antiga. Estes clássicos de Nizia foram quase todos reeditados a determinada altura pelo Fantasy Flight e agora são bastante difíceis de achar. Eu tenho, por exemplo, pena, o meu Grail Game é o Samurai, portanto não consigo achar. Na altura achava um bocadinho caro, o jogo é relativamente simples. E agora tenho pena de não conseguir achar, de facto, acho que também é um jogo bastante bom para introduzir, principalmente para quem gosta de temática japonesa e assim. E este é um jogo que também, porque não temos jogado muito, as coleções Começa a haver são grandes, muita coisa nova temos e essa os questão. antigos começam a vir a menos vezes. Mas é um muito este bom sempre jogo, um bom jogo. recomendo a experimentarem, se tiverem hipótese. Pronto, depois Space Alert. Space Alert tem uma história engraçada. Sim, este não é o nosso primeiro Space Nós Alert. tivemos o Space Alert e depois pensámos, isto nunca vai à mesa. E trocámos. E depois, passados uns anos, pensámos, agora temos saudades do Space Alert e voltámos a adquirir-o. Pronto, e o que é que vai acontecer agora outra vez com ele? Já não está a ir à mesa outra vez. Pois, nós jogamos
4 ou 5 missões com o mesmo grupo, achamos super divertido e depois não conseguimos jogar mais. Este jogo tem uma progressão, ou seja, ele ensina-nos a jogar introduzindo mais regras ao longo das várias missões. E é um jogo cooperativo que é em simultâneo, os turnos são em simultâneo. Portanto, aqui é uma grande confusão. Portanto, se as pessoas não começam a apanhar o ritmo do jogo, nunca dá para ganhar. Portanto, nós temos umas missões, vamos introduzindo, jogamos, este jogo é espetacular e depois nunca podemos jogar outra vez. Ou temos grupos Depois, se diferentes. for com pessoas novas, temos que Tem que fazer recomeçar. o tutorial. Pois é, é um exato. bocadinho Então isso. acaba por ter um Mas bocadinho pronto, de mas ser ele feito. como cooperativo tem uma coisa boa que é não tem aqueles problemas de alpha player, porque como é tudo ao mesmo tempo e é muito caótico, Sim. ninguém consegue controlar nada. Pronto. Depois pronto, está aqui o Machicor. O Machicor também é um joguinho bastante simples, que este lá está, estás a dizer que a caixinha é Mas a Lucy diferente. Edition, qual é a diferença para a missão normal? Ele tem cá Ele umas tem as expansões expansões todas incluídas que havia na altura. e Nós temos abrir. Eu acho que ele deve estar um bocadinho desarrumado. desarrumado é normal, já sei, olha, às vezes Sim, ele pensei- está aqui todo desarrumado, tem assim com os sleeves, ele não cabe muito bem, mas tem um saquinho aqui. Não sei se a versão de wood, normal, mas basicamente ele tem umas cartas extra de expansão e aqui Exato. pronto, E a a caixinha, versão a da caixinha é toda bonita. Ele é um joguinho muito simples também, não tem. Pronto, o Race também é um clássico. O Race, acho que. Sim, nós temos aqui o jogo original Este e a está na caixa da expansão. expansão, mas está cá dentro de tudo. Pronto. Nós levávamos este jogo para todo lado. A nível de registro no Board Game Geek, este é só o jogo que nós temos mais registro, com algumas 54 partidas, ou coisa que o valha, e muitos não foram registrados. Portanto, nós levávamos isto Já para estamos todo a dar lado spoiler para depois. e Potencial jogo mais jogado. Potencial jogo mais Potencial, jogado, é é possível. é potencial. Pronto, cá depois temos aqui dois flip and roll and right. Pronto, aqui Sim. juntos até estes flip, este roll. Pronto, e também são engraçados. Este agora está-se a aproximar o Halloween. É bom, é bom para o tema. Nós tivemos uma fase em que deixámos de jogar jogos de tabuleiro, tivemos a jogar jogos de cartas colecionáveis. Jogávamos na mesma, mas não estávamos tão atentos ao mercado. Então falhámos completamente a fase dos flip and write e roll and write. E agora estamos a recuperar. Estamos a comprá-los todos e a jogá-los todos para perceber o que é que se passa ali. E também temos aí, nós vemos outra prateleira que temos muitos Agora mais recentes. mais recentes. Ando para baixo. Pronto, este ano emprestado de uns amigos. É o Micro Macro. Exato, exato. O Full House, não O é? Full House, pronto. No fundo eles já tinham feito as missões todas, portanto depois emprestaram para nós fazer. Mas tem bom potencial para fazer isso, para completar e emprestar aos amigos. Porque depois ele gasta-se um bocadinho. Está visto, não é? É um bocadinho. Tem que se esquecer até. E já Pronto. veio o terceiro, não é? Já veio Sim, o novo. Já vi à venda. Pronto, depois estão aqui uns quantos MacGurts, Navegador, Concórdia E e Machu Picchu. Aqui, se calhar, destes, os nossos preferidos estão aqui entre o Concórdia e o Machu Picchu. Acabamos por também não jogar muito. O Navegador tem uma história também engraçada, que jogámos numa leiria quando já há muitos anos. E na altura gostámos, não sabíamos bem se gostávamos bem dele. E comprámos-o recentemente, tivemos a jogar mais umas vezes para perceber. Mas depois, entre os três, acabamos Entre os por três, sempre preferir o acabamos por... Concórdia. Então acho que depois acaba por todos irem menos à mesa. Porque eu acho que É o um Concórdia bocado dos isso. três é o mais. O Machu Picchu também é engraçado, mas. Pronto, depois Lords of Waterdeep. Lords of Waterdeep também é muito. Tem muito à mesa. Esse vai muito à mesa, por acaso. Sim, este vai muito à mesa. Não tem ido recentemente. Pronto, é worker placement e é muito fácil também para introduzir as pessoas. Acho que também é muito acessível. Sim, entre o Stone Age, por exemplo, e este, para introduzir a mecânica do worker placement, às vezes depende um bocadinho se a pessoa tem um bocadinho mais apetência pelo tema ou assim, e acaba por ser a escolha entre um e o outro que nós acabamos por fazer. Este também não aparece muito por aí. Sim, este também não vais ver em muitos sítios, Andrómeda, um jogo do Alan Moon, que é o autor do Ticket to Ride. Portanto, este jogo também já tem bastante tempo. Basicamente é um jogo de maiorias, com algum set collection, aqui na forma das cartas. Este foi numa troca que arranjamos há bastante tempo. É um jogo relativamente simples, mas que se nota que tem um bom design, um bocadinho ultrapassado já. Portanto, Mas tem uma mecânica muito engraçada que as pessoas gostam sempre vamos muito. mostrar. Que é melhor Vou mostrar, vou mostrar. pousar isso para mostrar-nos esse. É basicamente o cinzeiro, o que chamamos de Cinzeiro cinzeiro. cósmico. Acho que é o mesmo nome que vem nas regras. O saco também ainda é grandinho. Cinzeiro cósmico. Exato. Portanto, isto é o cinzeiro. E como é que isto funciona? Os cubos estão cá em baixo e metes aqui o dedo, rolas e depois sai um cubo. Então tem que sair cubos da tua cor
para conseguires depois pôr Colonizar nos os planetas planetas. com as maiorias. Portanto, esta é a mecânica gira de É uma se coisinha um acudir bocadinho aqui. diferente. Ou seja, não é um bag builder, mas é algo quase do género. Depois nunca mais. Acho que Exato. Parece que essa mecânica não pegou. Mas toda a gente que o joga acha sempre muito engraçado. Pronto, depois é mais um clássico, El Grande. El Grande também é dos primeiros de Da maiorias. nossa coleção que É tivemos. dos primeiros da nossa coleção e é dos primeiros assim de puros de maiorias, não é? Pronto, depois Carcassonne não precisam de muita apresentação. Nunca ouvi falar. Os clássicos que só arranjámos mais recentemente, ok? Apesar que já tínhamos uma versão do Caçadores e Recoletores que gostamos bastante, principalmente em introduzir as pessoas novas, e trocámos, porque achámos que já não íamos jogar mais, e voltámos também a Também adquirir foi um dos que e temos voltou. jogado algumas vezes. Pronto, Red Cathedral também tem sido muito conhecido agora, ultimamente. E Under Falling Skies, que é um jogo mais para solo, mas para quem gosta de solo games também é interessante. Nós acabamos por jogá-lo pouco porque jogamos mais os dois, então como é mais para solo acaba por não pegar tanto, mas para, mas para solo é muito bom. Pronto. Mais para baixo. Mais para baixo estão aqui os clássicos. Desviaste daqui, porque há muita coisa para explicar. Ora, o que é que nós podemos explicar aqui? Nós tínhamos o Dominion e trocámos o Dominion porque arranjámos isto, que é basicamente um deck builder em que, em vez de comprares o que quer que comprasse um Dominion, aquelas coisas mais medievais, basicamente colecionavas made japonesas. Ok? O jogo é basicamente igual, muito igual ao É jogo. muito parecido. Eu vou tentar tirar uma carta. Mesmo deste assunto que nós gostamos. Eu vou tentar tirar uma carta que consigas mostrar no vídeo sem ser banido do YouTube. Ok, calhou bem, calhou bem. Portanto, Ok, está vestida. está vestida. Elas estão todas vestidas, algumas estão um bocadinho mais do que outras. Mas pronto, nós como sempre achámos muita piada ao tema do anime e do Japão e de tudo isso. É um deck builder. É um deck builder muito igual ao Dominion. Basicamente, mas que, sim. Pronto. Mas fazes coleção de made E em vez japonesas. de usares dinheiro, usas amor. Compras as mades E com amor. dá todo o tipo de conversas quando estamos a jogar. E por acaso não temos jogado muito. Nós temos. Hoje todos funcionam como um set de base, mas podem Depois mostrar são expansões que se podem. É como o Dominion mesmo, tens as expansões que se. Portanto, livrámos-nos do Dominion a favor das mades. Tanto a cor. Isto é italiano. Este é um jogo de Japanime Games que faz vários jogos com a temática de anime. Nós já tivemos um também que eu tinha muita curiosidade, também era um deck builder, mas tinha alguma mesa, não era só jogar as cartas todos os turnos, que era o Barbarossa. Esse então tinha mesmo imagens que não se podiam mostrar, porque efetivamente tem coisas como um Hitler em versão manga. Esse troquei porque estava em francês e portanto eu não sabia quando comprei, era uma versão em francês. E depois em francês era um bocado complicado. E era difícil de jogar, tinha algum texto. Mas o jogo também era bastante engraçado, se bem que o tema não é difícil de apoiar às pessoas porque é um bocado sensível. Portanto, isto é um bocadinho a prateleira das relíquias, não é? Agora estamos aqui com 200 euros na mão. Pois, esta versão está um bocadinho... Isto é... Ela foi tantas vezes à mesa que... Pronto. Sim, isto é o melhor que um jogo pode estar, porque isto é o melhor estado em que um jogo pode estar, porque ele foi jogado também muitas vezes. E na altura também não estávamos com esse cuidado, também não sabíamos muito bem que ele se transformava. Sim, exato. Aliás, este jogo nós começámos a jogar sem sleeves e tudo, e só depois é que começámos a pôr sleeves. Pensámos nisso, já faz tanto tempo. Ele tem cá expansões dentro, portanto já está um bocado Quais é que vocês têm? Está Pegasus, temos todas. Acho que são todas, sim. Pegasus, Exodus e Daybreak. Sim, temos. As caixas estão para aí espalhadas, mas... Algures, está aqui caixas não, atrás também. Não, está uma aqui em baixo. Tem camadas. Tem, mas é... Estou a ver o Pegasus. Exato, elas estão aí escondidas. Porque elas estão tudo cá dentro. Temos aqui na mão, então. Temos aqui na mão. Sim, é o melhor social deduction do planeta. Da galáxia. Portanto, isto foi um jogo que eu tenho dizer que na altura, que se calhar foi assim um bocado desapercebido na altura. Nós quando começámos a jogar isto, não tínhamos visto a série, portanto jogámos isto uma vez e pensámos, isto é espetacular. Não, mas foi a primeira vez. Nós começámos a ver a série toda de uma ponta à outra e comprámos a nossa própria cópia, jogámos muitos jogos, nós temos muitos jogos disto em cima. Adoramos jogar este jogo, temos amigos que também gostam de jogar este tipo de jogos em que, basicamente, explicando aqui muito sucintamente o Battlestar, nós estamos dentro de uma nave espacial, vão existir uns robôs que estão escondidos de pessoas e que vão tentar destruir a nave está a fugir da Terra porque foi destruída e precisamos deixá-la voar para os humanos, só que qualquer pessoa se pode tornar
um robô traidor a meio do jogo. Ou seja, nós não podemos estar sempre a trabalhar em grupo, porque a meio do jogo podemos mudar de facção. Uhum. E, portanto, tem essa parte muito interessante de nunca podermos jogar completamente de uma forma ótima o jogo. Exceto quando já sabemos quem é que Uhum. Sim, costumamos sempre dizer que a maior parte do jogo não está no tabuleiro, está nas pessoas. Sim, Né? sim, sim. É bastante habitual as pessoas a jogarem este tipo de jogos e Acharem que pode ser aleatório ser ou que não completamente percebem bem o que é que se aleatório, está a não se controla passar. nada e nós constantemente vemos bons jogadores a ganharem o jogo, quer de uma facção ou de outra, Porque é porque muito. Os percebem... humanos têm mesmo que descobrir quem são os traidores e ajudar-se. A partir do momento em que sabe quem são os Silents, unem-se todos, não é? Sim, Sim, e exato, torna a coisa muito exato. mais E é fácil. muito Se a mais- desconfiança continua, ninguém confia em ninguém e depois a Sim. coisa vai correr mal. É tal e qual e a vida divertido. real. Portanto, para trabalhar em equipa, precisamos de confiar uns nos confiança. outros. É isso. Portanto, Pronto, este também, não sei se são outros 200 euros, mas ele também anda por aí, porque ele algum também valor, já não sim. existe e também já está neste estado. Mas é antigo. eu já vinha assim. Na O que é altura. este? Este é um dos Este primeiros é um dos designs primeiros do Eric Eric Lang, Lang, que é o mesmo do Anki. fez jogos como o Anki, como O Rising o Sun, Rising Blood Sun, Rage. Blood Rage. E ele também é um bocadinho assimétrico, portanto tens 4 fações Sim. que jogam mais ou menos da mesma maneira, mas que têm estratégias diferentes, consoante têm decks diferentes que fazem, no fundo, combos diferentes com as cartas. Certo. Ahm, Basicamente no mundo também do Warhammer. Uhum. Isso não foi parte que nos puxou, foi mesmo a parte do design assimétrico. Portanto, isto tem fações que são mais para agredir os outros jogadores, tem fações que têm mais controle de mesa através das cartas. E portanto, essa parte assimétrica é bastante engraçada e nota-se que ao jogar os outros jogos a linha de design do Eric Lang, com muita assimetria, com os próprios jogadores a terem que equilibrar o jogo para o jogo se tornar justo, porque isso acontece, e às vezes podemos pensar que é um mau jogo, mas o jogo está mesmo desenhado assim. É mesmo, os jogadores têm que saber jogar bem para conseguir levar um jogo equilibrado à frente. No fundo, como cada um tem um bocadinho de estratégia diferente, há aquela fação que é para atacar, tens que tentar evitar que ela consiga atacar todos os turnos Certo. e coisas desse género. Para não ganhar logo de repente. Pois. Depois, Esse também é, temos aqui outra raridade. Esta prateleira realmente está. Também pode ser que é Sim. por do Fantasy Flight, pois. Não, depois, Sim, as nós temos Fantasy- aqui um Fantasy historial. Isto não é o Netrunner. Isto não é o Netrunner. E esta caixa eu vou aqui também um dano, nós andamos sempre com os jogos de um lado Estes para o jogos outro. já têm alguns aninhos em cima. O Android é um jogo que é o jogo ideal para perder amizades. Okay? Este jogo é um jogo competitivo em que podem jogar até 5 pessoas. Cada um é um detetive neste mundo cyberpunk, que depois informou o Netrunner e as outras IPs da Fantasy Flight. Mas basicamente, praticamente tudo o que fazemos no jogo é jogar cartas para lixar os outros. Uhum. Okay? Porque somos obrigados. Mas tudo o que fazemos é fazer cartas em que fazem... se foste aqui para um determinado sítio do planeta, vai ter que acontecer qualquer coisa má. Como, por exemplo, perderes um turno inteiro. E há tipo 12 turnos no jogo todo. Não, Portanto, ele tem umas coisas giras, porque ele tens um deck que são as cartas de luz e depois há cartas que são contra ti, que são as outras pessoas que têm. Então há coisas como, se pisares um terreno deste tipo, há a probabilidade das pessoas terem cartas que te vão prejudicar. Pronto, então cada um tem que evitar certos sítios para não levar com essas cartas em cima, que podem fazer coisas assim, tipo perder o turno inteiro. Pronto, e depois ele tem aqui uma mecânica toda entre terra e lua. sim, tem a parte da... Depois tem um elevador pelo meio, e subir o elevador é... Há um elevador espacial. Sim. Exato, depois tem aqui um tiling também. A maneira de andar, já tens aqui umas... A maneira de andar é tens um carrinho, que é Exato. basicamente uma argolinha. Eu mostrava, mas isto está aqui muito desarrumado. E não vai valer a pena. Pronto, e depois, depois todo o objetivo é tens um conjunto de pessoas que são suspeitas de unidade de crime e tens o objetivo de tentar que um deles seja incriminado e então tens que ir pondo umas Não pistas. é como ao Coed, em que existe um culpado, nós temos de tentar incriminar as pessoas. Pronto, e o jogo consiste em andar à procura dessas pistas e tentar, no fundo, são números positivos e números negativos que vais pondo em cima das personagens e depois no fim vais ver quem era o culpado e se ganhaste ou não, se conseguiste fazer com que a pessoa que tu querias fosse o culpado. Sim, este jogo fomentou a nossa frase mais conhecida nos jogos que tem muita competição, que é vai para o sofá. E chorar para o sofá. Vai chorar para o sofá. Quando perdes. Não é do jogo. É quando acontece essas coisas do género. Perdeste o turno inteiro, ok, não desisto, vou para o sofá. Exato. Vai fazer vestinha aberta. Mas pronto, ele é muito engraçado, tem mecânicas diferentes. Isto já nunca tinha visto o Android sem ser o Netrunner. O Netrunner, Primeira pois. vez.
Pronto, Fear of Drácula, se calhar já é um bocadinho mais conhecido. Também temos já poucas vezes. Quarta edição, não é? Sim, ele tem umas já é- figuras já bem pintadas. Pronto, e este é muito Hidden Movement. Sim, acho que o jogámos talvez duas vezes. acho eu, pai. Temos pena de não o ter jogado mais vezes. Depois já começa a ser difícil ter tempo para É. jogar todos de uma vez. E continuamos aqui se calhar com o Dice Forge. Uhum. O Dice Forge é uma aquisição um bocadinho mais recente. Nós achamos piada à parte de construir os nossos próprios dados. E se calhar aqui até podemos mostrar os dados que são bem engraçados. Aqui. Portanto, estes dados aqui são as fases saem e, portanto, nós vamos construindo, no fundo, a nossa sorte. Esta parte é bastante engraçada e é sempre voam peças por todo lado. As pessoas gostam muito. De ir desconstruindo e construindo o dado. E vem melhorando as probabilidades. Daí o Forge, não é? Daí o Forge. Daí o Forge, estamos a forjar o dado. É literalmente uma Dice Forge. Portanto, o Kingdom Builder também Kingdom se quer um Builder bocadinho também é mais mais conhecido. Também já se encontra conhecido. por aí nas prateleiras. Hoje, outra vez um pronto, mais raro. Pronto, este também merece ficar fora, se calhar. Pronto, o Rex. O Rex Twilight Imperium. Exato. é com as raças da É um Twilight Imperium. spin-off. O que é isto? Isto é, se conhecerem o Dune antigo, portanto, o primeiro Dune original, isto é uma reimplementação, só que com as fações do A Twilight Fantasy Imperium, Flight não em tinha os vez de não direitos tinha os da- direitos do Dune. Do Ou Dune. aquele Force 9 é esse? Sim, O que agora é o da que Force 9. agora... E se eles conseguiam direito, na altura eles não conseguiam os direitos do Dune, tentaram. E então meteram o universo do Twilight Imperium. E é esse Dune antigo com algumas mudanças nas regras. Uhum. E que basicamente... Nunca tinha visto. E que basicamente aqui em vez de ter as Worms temos estas naves gigantes que andam aqui de um lado para o outro. E cada um tem uma facção e vamos andar aqui a trair-nos Mas e fazer alianças. é mesmo a teoria, é controlar sieges, é fazer alianças. É basicamente o mesmo jogo, só que depois tem Algumas tem umas alterações. alterações de regras, mas é... Estou aqui a arranjar problemas, a minha lista. Estes já são difíceis de arranjar. Vou ter que ir para o eBay para alerta. Keywords. Vossa casa. Pronto, este também é um jogo para matar os zumbis. Exato, este também já é muito antigo. Dos primeiros jogos que nós tivemos. Este também é bom agora, também é bom para quando for Halloween. É um bocadinho. Nós somos. Há uma pessoa que controla os zumbis e depois Você cada um controla os controla um herói. E é para matar os zumbis. É para E fazer este- objetivos. Isto é um CD. Este jogo tem E tem particular, tem um CD. A música é horrorosa, mas num mau sentido. Portanto, eu nunca consigo tocar esta música no jogo, mas a ideia é Mas boa. a ideia era fazer uma banda sonora, o que é uma boa ideia. Agora de ouvir o que é que seria isso. Não, tem muitos coros com muitos agudos, é um bocado estranho. Pronto, depois este Não. já vimos ali em cima. O que és falar do épico? O Sim, épico também. tenho É um dos Epic. épicos, já 300 mil épicos. Pronto, este é engraçado porque metemos os meeples dentro dos robôs. Pois é. Portanto, temos aqui o meeple dentro do robôzinho. Essa parte é engraçada. Acho que só chegámos a este jogo 2 vezes. Apesar disso. Tiny, mas pronto, são os Tiny Epics. Depois Pronto. temos aqui o Dungeon Lords. É um jogo que acabamos por não jogar muito porque só funciona bem a 4. E este é mesmo muito, só funciona mesmo bem a 4 porque a menos temos Metem uns bots. temos que ter bots e pronto, nós E ele temos um tem bocadinho muita a coisa nariz. para. Quando é aquela coisa de pôr bots e tens que gerir tu os bots. Não, tem muita coisa para gerir o estado do jogo, portanto. Mas o jogo é engraçado. Estamos a construir a nossa dungeon e os heróis vão entrar lá Para a meio do destruir. ano para destruir tudo. E então temos que gerir a nossa empresa, no fundo, a nossa dungeon. Depois temos aqui. Aqui tem muitos empilhados. Sim, aqui o Small World cá também dispensa se calhar muitas Vamos só passar apresentações. aqui. Ui, temos que nos baixar. Pronto, o Wildcatters também é talvez um bocadinho mais raro. Sim, esse cara já vou bem tirar. Esse também. Este tem uma particularidade que é, apesar de estar assinado com os autores, tem aqui. Foi, Pronto, ele foi muito transportado. esse também foi um dos que veio da vez que fomos a Essen. Portanto, por isso é que ele veio assinado, mas E teve este que é um passar jogo em transportes. sobre os prospectores de petróleo iniciais. Entretanto, eu já sei com uma edição em que tem alguns fixos às regras que tinha. E Ele e na altura, algumas em melhorias termos de componentes. regras está um bocadinho raw. sim, Portanto, eu acho que esta edição nova é capaz de ajudar. falta aqui um polimento. Os Mas Netrunners, compramos este aqui é dois mesmo, sets. este aqui é mesmo Afinal, Netrunner. estava aí. Estava aqui. 2 sets porquê? É um para cada um. Era um para cada um na altura, porque tínhamos que jogar um contra o outro. O Corgan não é suficiente. Não, porque Não, as porque depois queríamos cartas fazer não, os decks. não davam para 2 decks iguais, por exemplo.
Então, se quisesse usar algumas cartas, Mas nós jogam temos... hackers versus corporation, não é? Para jogar, tinhas que jogar sempre o hacker, uma vez como hacker, outra vez como corporation. E depois contavas os pontos. Se quiséssemos, na altura havia torneios distos, então acho que Pois. não sei se chegamos a ir a um. Talvez. Mas tinhas de ter os dois decks, então. Sim, então fizemos Ok, isso. para ir ao torneio jogas com os dois papéis. Jogas com os dois Sim, papéis, sim, é tipo a melhor. depois É tipo a. Exato, Sim. Isso é exato. justo, ok. Exato. Mas pronto, isso foi na altura que. Aqui há algumas miniaturas do Nemesis, que está ali no outro lado, depois É, já está o ali no mostramos outro lado. completo. Isto é só uns Temos extras. aqui uns gatinhos. Eu vou mostrar os gatos. Os são gatinhos são engraçados. fofinhos. Ainda não os pintamos. Sim, nós já pintámos os de um amigo, mas estes aqui não estão Isso é para levar a pintados. sério essas miniaturas no jogo ou não? Não, isto são first player markers. Brincadeira. Sim. São marcadores de pois. primeiro jogador. Ok. Portanto, eles não servem para absolutamente Para nada. mais Mas nada. tem cartas de jogo ou não? Isto são só ilustrações. Ah, ok. Como estava salivado. Nós Foi salivamos porque tudo. se livámos porque calhou na altura e Já depois. viste estas miniaturas e nós será que isto é mesmo a sério ou não? Depois as miniaturas do jogo Mas são elas não mesmo têm a uso sério. funcional. Também. Depois o Cowboy Depois Bebop. o Cowboy Bebop. Vocês há bocado de realçar o Cowboy Bebop. É porque- não é? porque- É uma raridade. Porque não acho que não é raridade, é só por dizer que como Não, é na de um. realidade não. Não há assim tantos jogos com os animes, como nós achamos piada Certo. à temática. E isto foi engraçado porque nós estávamos nesta última galeria Isto foi trocado nesta última. Estava lá nos usados. E nós estavam a apanhámos. insistir comigo, devias comprar e tal. E eu estava assim um bocado duvidoso porque às vezes estes jogos têm o tema certo, mas depois o jogo em si não serve para nada. E para ter o jogo na prateleira só, acho que é um bocado inútil. E Eu eu lá levei porque tinha as miniaturas, bem, Uhum. no mínimo tenho as miniaturas, e o jogo é bastante bom. É? Ok, é como deck builder, é um jogo bastante interessante. Também tem aqui uma parte em que temos que nos posicionar nos planetas para caçar, que andamos somos caçadores de recompensas e andamos atrás de bandidos. E portanto tens aqui uma parte de board que eu também nunca tinha visto, porque lá está, tivemos muito tempo sem jogar alguns jogos de tabuleiro, e eu tinha o componente de deck building e de mesa de jogo. Okay? E achei essa parte bastante engraçada, tanto que nós jogamos este jogo bastante, já emprestamos este jogo algumas vezes e temos aqui as miniaturas completamente pintadas. Sim. Por vós? Sim, sim. Entretanto já. Temos artistas cá em casa. Uau. Força, força. Força, força. Eu nunca vi esta série, não sei se É o Esse é o Spike, principal, é é. o principal. se chama o Cowboy Bebop, que ele se chama ou não. O Cowboy Bebop eu não Bebop me é o dá nome da nave. Ah, é nave, ok. Está com um nível de detalhe fantástico. Eu achei que bem, o mínimo é que vamos pintar as miniaturas e vamos nos divertir, mas o jogo por Mas acaso depois também é ficámos bastante surpreendidos que o jogo até é um bom deck building. bom. Portanto, E então, como era de Visitar o vosso personagens estúdio de que... pintura. é isso. Depois o New Angeles, este também é um Vocês são mesmo jogo... fãs de Android, não é? Já estou a ver. Sim, este Pois, também foi comprámos é por verdade. causa do tema, porque Este é um tema que. conheço. Pronto. Sim, este E também esse jogamos foi o poucas que jogámos vezes, menos infelizmente. vezes deles. E Também também, tens- também já o pintámos, portanto, Sim, é verdade. portanto, já agora. Agora, vamos lá ver. Já agora. Estes não É são... porque este nós ainda acho que ainda nem o jogámos depois de o pintar, Pois não. Ele deve estar um bocadinho desarrumadinho, mas porque elas tem não aqui têm sítios para uns expor. panos pintados. Portanto, não tão engraçado. E os robôs também têm, pintados. Os robôs também. E todos diferentes, não é? Tem 2 sets de Uau. cores. Foi Bem, uns está que eu mesmo com pintei a e outros qualidade. que... Bem, eu estou a dizer isto. Eu sou um leigo neste tema, mas para Está para os mim mais parece escuros e os que mais está claros. mesmo muito bem pintadinho. Depois aqui Mas pronto, quem for fã de uns pintura, bandidos aqui pelo miniaturas, meio. Sim, podem criticar Comentem. à vontade. Comentem se acham que está bem pintado É ou não. isso. Eu acho que está, até porque se fosse eu a pintar, coitado do jogo. Só o suficiente. Isso é Não, um... porque isto a parte de pintar também foi entretanto do Covid, não é? Porque estávamos aí, os dois, não podíamos estar cá com ninguém. Alguém de Battlestar Galactica a espetacular. É verdade, temos ali o É, Daybreak. O Daybreak ali atrás. Mais 200, vocês têm 200 euros ali escondidos. Não é Não, porque os só a caixa componentes estão vazia, todos porque aqui. eles estão todos aqui dentro. Aliás, os componentes que nós usamos são todos aqui, porque aquilo tem várias opções nas expansões e nós não Não usamos. põem tudo ao mesmo Não, tempo, não é? Só Uhum. mais. Pronto, e depois isto é a prateleira do Ank. O Exato. Ank foi comprado em Kickstarter, por isso é que veio com tudo. Com estes caixotes todos. E este não está pintado ainda. Portanto, Este é... Tem meta aí escondido também em qualquer lado. Não, o playmat por acaso nós não costumamos comprá-los, porque depois são difíceis de arrumar e depois já basta não termos espaço para os jogos, quanto mais para os playmats. Portanto, estamos a tentar evitar. Eventualmente vai começar a haver playmats Mas também, pronto, alguma eles coisa. são muitas caixas, porque isto são imensas miniaturas. Que também havemos de pintar um dia, quando houver tempo. Exato.
E agora se calhar passamos aqui para o lado. Ok, passamos cá aqui para o Descent. Esta é a segunda edição, portanto vamos começar. Não vamos começar pelo início, Vamos começar com o início. vamos começar pelo meio. Portanto, nós já tínhamos tido a primeira edição. Estão aqui as 3 Está edições. aqui, portanto- portanto temos de mostrar-las em As três? conjunto. Sim, está aqui o Ah, Exato. pois está, sim, sim. Boa, boa. Portanto, nós começámos com esta aqui A já há família muito toda, tempo. árvore biológica. Este é o jogo que infelizmente me faz pensar o quanto os jogos aumentaram de preço. Porque eu acho que isto na altura custou este caixote enorme custou uns 60 euros Uhum. e hoje em dia um jogo de 60 euros é uma coisa mais deste tamanho. Portanto, Mas é compensação. Este teu caixote de 60 euros agora vale. sim, é Pois, possível que não sim. sei se- Mas tem um valor sentimental, Então, não é por, sim. não é por Sim, questão do isto, custo. pronto, nós. Este aqui também está tudo pintado. Sim. Deixa-me ver se consigo mostrar É também. só o core. Este é só o core. Este é só o core, este Nós não chega- Este este já não tem chega- miniaturas a dar com pau, não é? Nós expansões Hum, acabamos por não ter. tem- Tem algumas. Tem algumas, eu acho que Ah, isto vai ser escondidas. Não, acho que difícil. estão escondidas. Vais ter que, Estão por baixo, vais ter que Estão pôr por por baixo, baixo. Yeah, já não vais abrir. Não vai dar muito. Mas devem Tens estar que igualmente descascar bem todos. pintadas. Estas Estas foram as as primeiras, portanto, se portanto. calhar não vale a pena mostrar. calhar, pronto, fica a Mas pronto, nós tínhamos o primeiro, depois esse saiu, quisemos comprar, e depois este saiu, quisemos comprar. Pronto, este aqui Qual é o vosso preferido? Entre a primeira edição, a segunda e agora o tenho boas memórias deste, É. mas não o jogaria outra vez porque demora muito tempo. Mas claramente o último está bastante melhor, tem a parte da aplicação que já gera muita coisa. Sei que- Ok. E eu não gosto muito dos jogos com aplicação, ok? Não, até ter conhecido este jogo não gostava muito. Eu Mas acho que hoje era bem, foi não uma é boa intrusivo. surpresa. Portanto, experimentámos o jogo de um amigo com a aplicação e gostámos e fomos buscar também o caixote. Mas eu acho que dos três, o segundo é o que eu gosto menos, surpreendentemente. Eu Sim, acho porque é o que tira a parte da surpresa. Porquê? Porque este era muito à la RPG, era muito o Overlord, é que sabia a história, é que ia mostrando o tabuleiro, estava escondido para as pessoas e ele é que não sabia sequer quais eram os objetivos do jogo, o Overlord é que sabia. Pronto, e era muito essa coisa mais tipo Descobrir. mais tipo DM. Descobrir. Pronto. Só que depois arrastava muito, depois as pessoas perdiam sempre o primeiro jogo porque não sabiam o que é que estavam a fazer. Era muito Era um aquela papel coisa ingrato de... ser o gestor da coisa, não, o overboard, porque estavas a impedir o progresso do resto das pessoas. E este também Pronto, tem um bocado esse esse efeito. depois tornou-se um bocadinho mais corrida, foi mais, ok, o objetivo é este, tens que matar X goblins e depois matar o boss. Pronto, e tornou-se uma coisa assim um bocado mais, perdeu um bocadinho a parte de história. Sim, este aqui, Este agora, como tem a aplicação, consegue reintroduzir um bocadinho as duas coisas, eu acho que está um bocadinho mais... Apesar que quem gostava da parte do Mas overboard, pronto, eu mas deixei tem de ter. algum- tem alguma pena. 3D, não é? Agora tem mapas os mapas Sim, com sim. 3D. Passando aqui do Descent, cá temos aqui o Battles of Westeros. O Battles of Westeros também já não é fácil de arranjar. Que é o sistema Battle É o Battle War. Portanto, ele diz-me aqui que é um sistema Battle War, mas com o tema do Game of Thrones. Portanto, e este aqui também já não jogamos há algum tempo. E pronto, é o sistema Battle War, que é de fundo também parecido com o Memoir. Portanto, se gostam desse tipo de jogos. Isto também tem algumas expansões, nós não jogámos o suficiente para as ter. Para as ter, só temos mesmo o base. Portanto, depois temos aí o Cora também é um joguinho mais É uma curto edição mais e recente. que também temos gostado bastante de jogar. É um jogo japonês. Reimplementado. Reimplementado não, ele foi mesmo editado só nesta edição. A versão japonesa acho que nunca chegou a sair. E temos uma civilização grega ou adjacente. E temos que, no fundo, isto é subir barrinhas. Eu tinha muito medo desse jogo por causa disto, porque isto é rolar dados e subir barrinhas. E parecendo, bem, eu tenho muito azar e é só subir barrinhas, é aborrecido. Mas não, o jogo é bastante interessante e é fácil de gerir a sorte dos dados. E foi uma boa adição à coleção recentemente. Temos gostado bastante dele. O Pronto, e Blood depois é o Rage. Blood Rage. Temos aqui a expansão de 5 jogadores, nunca chegámos a Tira lá de baixo, se calhar, que é mais interessante. A expansão usar. não está Está pintada. pintadinho. E este está pintadinho. Está, a expansão não está. Vou usar. Só para usar para abrir. Portanto, este também foi, acho que a seguir ao Descent foi aquele que Está pintámos. bem uma miniatura verde, não é? Da do Blood Rage. Não, esse é do Rising São Sun. do Rising Sun, que eles são parecidos. Este tens de tirar é das caixinhas. Sim, este, vamos mostrar os que interessam. Mostrar os monstrinhos grandes. Um bocadinho. Estes já foram com alguma técnica, vá.
Já tínhamos aprendido qualquer coisa. Temos artistas. Isto é espetacular aqui. Podes tocar, podes tocar. Não tem problema. Está aqui, estou a ver aqui os padrões. E tem aqui a baba. Também tivemos a colocar a baba nele. Ok. Para quem quer saber como é que se faz, é só colocar o HU. Ok? Mas faz um efeito engraçado. São os dois talentos da pintura? Estes dois fui eu, os dois foram, os outros dois foi eu. Sim, exato. Foi dividido. Nós Foi. tendemos a dividir. Fazemos aqui uma. Conheceram o outro ou os dois já Aprendemos ao mesmo tempo. Em conjunto, É praticamente. fácil hoje em dia com os vídeos que há no YouTube, e nós também temos um vídeo de pintura de um dos globos do Dissent. Só que infelizmente não temos muito tempo para fazer Só que vídeos não há desse tempo género. para tudo, é complicado. Estes dois pequeninos, pronto, os pequeninos é só porque dão mais trabalho, porque são. são muitos, não é? Depois. São muitos. Detalhes mais pequeninos. E estes, tanto o Blood Reis como todos eles desta série, eles são super detalhados em termos de miniatura. Sim, para coisas que basicamente são uns Eles podiam cubos. ser um cubo no jogo, mas. Exato. Mas assim é mais É épico, não é? espetacular, é? Vamos Se ver. aceitam encomendas, eu não sei o meu Não temos tempo. Nós nem, Acho que se tivéssemos tempo até que era uma coisa que gostava, mas nem outra para vida. nós conseguimos ter tempo para pintar as nossas miniaturas. Mas para amigos às vezes fazemos algum jeitinho. Já pintámos algumas para amigos. mas Se nos foi- pedirem muito e se nós gostarmos da vossa cara, pode acontecer, pode acontecer. Pronto. Portanto, aqui mais uma raridade. Portanto, este é um jogo japonês que arranjamos também em Essen. E este aqui Estes são bué de cartas. são portanto, muitas cartas. Basicamente é a venda de cerâmica no Japão antigo. E este jogo é jogado em simultâneo, portanto nós vamos ter que andar a correr No fundo, estes temos baralhos. vários deckzinhos com estas cerâmicas e temos que ir encontrá-las rapidamente para depois as vender. Há um Exato. mercado que está a pedir um determinado Vamos- tipo de cerâmica. Exato, nós vamos comprá-las por um determinado preço, está aqui na parte de trás da carta, e vamos Uhum. tentar vendê-las por um preço maior. Mas E pronto, temos que andar a a correr. piada pronto, a primeira pessoa a acabar de comprar fica com um token de primeiro player e então tem que ser tudo muito rápido. Então é um bocadinho essa coisa do real time. Já me pões isso depois. Sim, depois põe. Deixa-me só guardá-la assim. Depois aqui, Pronto. o que é que temos mais? Depois aqui, pronto, está Kerogo, já muito conhecido, no jogo do Pandinha. Metrópolis é também um jogo onde vais construindo os teus edifíciozinhos. Posso mostrar a capa. Sim. Também não sei se isto é muito conhecido ou não. Ele é um bocadinho antigo também. Eu teve agora um Kickstarter há pouco Recente. tempo, com peças em Mais plástico tipo, e coisas mais mais bonitas. Mas ele no fundo é um Eurogame bastante simples. As próprias peças contam para fazer um leilão nas áreas do jogo. Portanto, tem assim as pontuações. E depois fica no final do jogo, depois fica uma coisa cheia de prédios. Portanto, fica engraçado de ver. Um jogo simples. Uhum. Pronto, Depois, Turn and Taxis, Turn é um jogo Taxis. que também nós É o que gostamos nós bastante. usamos como o nosso ticket to ride. Correto? Ok. Porque este jogo também é sobre fazer Linhas caminhos. também, caminhos. Ok. E também vão saindo cartas e temos que fazer os caminhos das entregas postais, neste caso. Uhum. E portanto acabamos por usar este jogo. E É. é Friends PBR 2006, que também já é bastante Já tem os aninhos. antigo. Stone Age também, também acho que toda a pronto, gente também acho conhece. dispensa muitas apresentações. Homesteaders. Homesteaders é um jogo que tem vaquinhas e maçãs. Exato. Da Queen Games. Pronto, Edição também é um Queen Games. bocadinho leilão, mercado, trocas de produtos. Um bocadinho por aí. Exato. Este jogo é um jogo que recomendamos a toda a gente jogar. O Avengut gostamos muito. E eu acho que ele vai ser reeditado agora. O Haben Gut, eu acho que vai ser reeditado mesmo pela empresa que edita Ars Games. Portanto, isto é um jogo de economia, de bolsa, mas tem uma particularidade, que é nós temos aqui todos os produtos com os seus preços diferentes, mas temos aqui estas cartas que alteram os valores dos produtos, positivo ou negativamente, No fundo é para subir e descer o mercado. mas só duas pessoas é que vêm a esta parte, e só duas pessoas é que vêm a outra parte do mercado. No fundo só E tens duas acesso a uma pessoas- parte da informação que está no E mercado. então temos informação completa sobre o mercado e temos que perceber o que é que vai subir, o que é que vai descer e vender pelo melhor preço. Uhum. Também como Portanto, vinhos simples, É por muito uma horinha, simples, mas também é bom, muito interessante. nesse gateway. Depois temos o Shadowhunters. O Shadowhunters foi um jogo que fez muito sucesso quando andámos aí a explicar jogos há uns anos no Iberanime. É verdade.
verdade, Foi portanto, aí o que tema de conhecemos anime. alguns amigos nossos. É japonês? Não, Sim, mas o ele é género é temáticas, japonês. mas ele agora já é. Eu hoje em dia já tenho uma nova Mas versão que se versão- chama Fangs, que tem Pois é. uma arte completamente diferente. Eu acho esta mais bonita pessoalmente. Mas pronto, tem aqui uma parte em que temos recebemos uma carta a dizer o que é que nós somos dos bons ou dos maus. Uhum. No fundo são equipas. Tem uma vibe um bocadinho werewolf, É um bocadinho. mas um mais. bocadinho. Mas depois temos que andar aí a perceber quem é que são as pessoas e dentro de um jogo simples, que isto é um jogo de uma horinha, se tanto. É Funciona bastante bem a interessante. 6, portanto Sim, às é vezes melhor para com, esses é grupos melhor com um maiores. número maior. Tem assim um bocadinho desse género. Pandémico também acho que pronto. É o Pandémico original, o primeiríssimo de Exato. todos. Às vezes é difícil encontrar, não é? Uma pessoa está a ver a nova edição e esta. Já é o velhote. Porto Rico, Porto também é um Rico foi dos clássico. primeiros Né? jogos que nós Este jogámos. sim também há de estar aí quando falarmos dos primeiros que E jogámos. este é parecidíssimo. Este também já Também- é depois. Também já tem muito tempo. Também já é. Temos a também expansão já lá é dentro, uma pequena expansão. Uma pequena expansão. Pronto, depois temos aqui o Stone Eu Age. estou curioso, não é? Stone Age Junior. Stone Age Junior foi-nos Foi-nos oferecido. oferecido pela Devir, daí por ser está cá. Exato. E ainda não experimentámos, ainda não tivemos tempo. Precisamos de Aprende o dizer. Ricardo Gomes. Sim, foi. Nós agradecemos, Ricardo. mas ainda não É tivemos. isso, um abraço a Ricardo. Não Não, tivemos pensei que ia dar aqui uma notícia em direto. Não. Pensei que fosse isso. Pronto, Mr. Jack é um Mr. jogo para Jack. dois. É um jogo para dois que também é um bocadinho de quase gato e rato, né, de encontrar Sim. onde é que ele está. O Jack anda a fugir da polícia e o polícia tem que tentar perceber onde é que o Jack está a caçar as suas vítimas. E tem umas determinadas regras de movimento, eu já não me lembro bem do jogo. É um bocadinho na com. verdade. Portanto, tens luzes que vais sabendo que está a sombra, se não está, como é que está, como é que a pessoa, o movimento é. Mas nós Já jogámos este jogo muitas jogámos vezes, este jogo mas e ultimamente não depois, temos e jogado. depois daqueles que jogámos muito no início. Mas é muito bom, apesar de eu não me lembrar exatamente como é que ele é muito bom. Lembro-me de me divertir bastante com o jogo, é um muito bom jogo para dois. Portanto, recomendo a quem quiser jogos para dois. Ora, agora estamos a chegar Pronto, aqui. o Vicente já Pronto, lá falámos está. dele. Este é o Vicente original e depois o O Renoir. Runewars. O Renoir. Renoir acho que ainda hoje eu gosto bastante do jogo. Nós temos aqui uma expansão dentro também. Isto é na altura que as caixas eram deste tamanho. Já se fazem caixas assim. Olhem bem para isto. Ele foi reeditado como uma versão que era só um cubo. E tudo que eles precisavam fazer para ter essa versão foi só cortar uma das peças ao meio. Portanto, aqui, eu não sei se posso virar este jogo. Vira, isso é a mesma Vira, coisa. dá-nos essa oportunidade. Portanto, temos aqui um reino e vamos ter várias fações e vamos combater por umas runas que estão aqui no meio do mapa. Uhum. E quem chegar primeiro às 6 ou 7 runas, já não me lembro exatamente, Depende da versão, depois com a depende da expansão ou versão, sem expansão. basicamente ganha o jogo. E temos umas fações que são mais de ataque, portanto são para roubar as runas aos outros, e temos umas fações que são mais de defesa, que ganham runas e têm que as defender no seu território. É um jogo bastante interessante também. Sim, bocado nós no início estávamos um bocadinho para quem gostasse de um TI, mas quisesse um TI de fantasia, não um de espaço. medieval, portanto seria por aí. Era um bocadinho por aí. Bela caixa. Também muito usada. Chegou a ir a uma leiria quando também. Mas Oh, andamos sempre mais a passar do que com os uma. jogos. Essa já passeou bastante. Vamos largar na lei. Só fizemos esse jogo, basicamente. E depois é a prateleira de TI. Pronto, temos a TI e a Sim, expansão. esta é a quarta edição. Esta é a quarta edição. Portanto, esta não posso Este é o virar. Folded Space, depois. Esta, segura aí. Esta aqui tem de facto um folded space aqui dentro. E portanto, para estar tudo arrumadinho. Isto ajuda bastante. Isto é um jogo que demora muitas horas, para quem não conhece. Portanto, tudo que se puder diminuir no setup. Nós Vale a mesmo pena. assim, 4 jogadores, já conseguimos chafar-nos aí em 5 horinhas, 5 6. horinhas. Sim, ia dizer isso. Mas porque o setup está facilitado Uhum. e acabamos por tentar jogar sempre que conseguimos. Temos sempre muita gente que quer jogar o jogo, mas nem sempre é possível. Este jogo, curiosamente, tivemos uma pessoa que não jogava muito, que nos pediu para jogar e nós fartámos de avisar que Esse ia atenção, demorar e... vai demorar, isto é um jogo complicado, não estás habituado a jogar, mas a pessoa insistiu muito. E correu bem. E correu bem, ele jogou, um dos primeiros jogos que ele jogou e que na verdade tem um paralelo com a nossa história, que é nós quando começámos a jogar também Foi um dos praticamente primeiros. começámos a jogar com o Twilight segunda edição. E
e portanto não temos medo de introduzir este jogo às Acho que pessoas. desde que a pessoa esteja empenhada e gosta do tema e queira experimentar, Sim, acho que é um bocado isso. é A pessoa isso. Já tem bem que, virada, não é? É a isso. pessoa tem que querer. Eles Nós podem enganar e dizer que vai avisamos. demorar 2 horas. Sim, Não vale a exato. pena. Isso é chato. Isso é chato. Pronto, depois O Rising Rising Sun. Sun, Pronto, Rising Sun também é mais um Eric Lang, portanto, vimos os 3, os 4, com o Freio. portanto, aqui este insert não é espetacular. Pois isso não tem tão bonito, mas também tem ali algumas Já temos coisas. aqui algumas figuras pintadas. Uau. E estes já levaram mais alguns detalhes. Estes já foram depois da Blood O Rage. nível de detalhe. Cada milímetro muda de cor. Elas têm super detalhe da Nós própria aqui, miniatura. sim, elas também são muito boas para pintar. Não são todas as miniaturas que têm O detalhe. o detalhe necessário. Seguramente, se faz favor. Mas o que eu quero dizer é, se vocês tiverem vontade de pintar os vossos jogos e acharem que não têm capacidade, etc., nós também não tínhamos, ok? Portanto, isto é uma coisa que se aprende. Vê-se uns vídeos do YouTube, de repente já sabemos pintar Sim, e tudo. geralmente as pessoas têm medo de estragar as figuras e estragar não se estraga. Pode ficar com mais com menos detalhe, mas estragado Sim. não fica. Fica sempre melhor do que estava. Por mais vídeos que eu veja, só por mais vídeos que eu veja, os vídeos não vão dar o jeitinho de mão que é preciso para ter. Não, É possível, mas- é possível, mas ensinam algumas técnicas. Aqui faltam alguns que estão a Esses meio. alguns ainda estão ali em progresso. Portanto. Mas mesmo que não consigam pintar este nível, pá, pintem. Se um dia mais tarde estiverem arrependidos da maneira de tirarem a tinta, voltarem a meter, não há problema. Então, noto que há muitas pessoas que dizem, pá, mas eu depois Depois tenho medo estrago, de estragar. depois fica mal para sempre. Não, vocês podem sempre corrigir, não há questão. Bem, este cá metemos ali para o lado. E depois essa. A grande caixinha do décimo. A grande caixinha do décimo, que era um bocadinho que estávamos a falar, que agora tem a aplicação. Então, que vamos está muito mostrar giro. aqui. As Costumo chamar montanhas esta 3D. caixa o Companion Companion Cube. Companion Sim, Cube. do Portal, Ah, para quem conhece. Porque parece. Porque parece. Eu quando trouxe isto no carro trouxe o cinto de segurança. Como se fosse uma Este criança, agora quase. também tem as figuras aí por cima. E estas não estão pintadas. Estas ainda não estão. Quer dizer, aqui os lobos já estão. Mas foi só Temos um estes. vídeo no canal a explicar como é que se pintam estes lobos. Eu queria fazer um vídeo a explicar como é que se pintam estes, mas não consegui arranjar ainda tempo. Então estão só meio pintados. Depois aqui tem bastante figuras. Elas são bastante talhadas, as figuras são bastante boas para pintar. Ok? Portanto, só por isso o jogo já pode valer a pena. Só queria mostrar um pequeno. Mas ele território. está lá no fundo. Pois, eu estava no fundo. Não, pera. Ah, não, porque estava de outra maneira, né? Pois. Vou tirar tudo. isto é modular. É modular. Então, temos aqui terrenos, Mostra só uma portinha assim, uma árvores uma 3D. E assim, isto aqui parece assim um bocado ridículo, mas quando está montado na mesa o aspecto fica bem. E consegue fazer uma imersão bastante mais completa do que outros tipos de jogos. Aqui, agora arrumar aqui a parte difícil, né, nos jogos grandes. São muito componentes. Depois. Eles não lançaram ainda não lançam nenhuma expansão para este novo Ainda não. Não, esse já foi falado, que pode haver um cubo 2. cubo, logo ao cubo. Exato. Sim. Exato. Ok. Porque eu aqui tenho uma indicação que diz que este É o acto 1, Ato 1. portanto espera-se que possa haver o acto 2. Sendo Fantasy Flight, não é? Que é expansões atrás de expansões. Pronto, depois a Ilha dos Gatos. A Ilha dos Gatos também é bastante conhecida. No fundo, para salvar os gatinhos da ilha. Temos aqui o Wild Serengeti. O Wild Serengeti, tivemos a jogá-lo este fim de semana. E eu, apesar de ter uns ele é meeples super muito giro, engraçados. ele é super giro, mas estamos aí com algumas dúvidas se gostamos muito dele. É um jogo muito dado a AP. a AP, portanto Chamada- ficamos parados no nosso turno a pensar. E pronto, ele tem assim um conjunto de Animaizinhos, não é? animaizinhos Já bastante ter engraçados. visto nos outros canais. Muitas referências a Serengeti. Mas pronto, estamos na dúvida se é um jogo que queremos meter na coleção. Porque é um bocadinho, lá está, ele demora, devia ser só pôr os animais e fazer as cenas, mas depois há ali um
posicionamento todo faz com que as pessoas fiquem ali a pensar eternamente e pronto. É assim, não podemos fechar os jogos todos. É. Depois temos o Root. O Root também é bastante conhecido. Pronto, esse jogámos umas primeiras vezes, depois tivemos algum tempo sem jogar, agora retomámos outra vez. E E gostamos mais. ele ganha cada vez mais, quanto mais vezes se joga e mais as pessoas o conhecem. Porque como as fações são todas diferentes, Sim. as primeiras vezes é um bocadinho demais para as pessoas perceberem o que é que têm que fazer. Mas é um... E quanto mais se joga, eu acho que ele vai ficando cada vez melhor. Já tem isso carregadinho aí de expansões, não é? Não, ele tem o Folded Space, portanto, por isso é que já está preparado para caber cá as expansões. Sim, mas ainda não, Mas não tens não expansões entramos cá por aí. dentro. O É Cursed outro lado. City O Cursed City. era um jogo raro até há pouco tempo, porque eles agora reeditaram, que era da Games Workshop. Este jogo tem para aí umas 160 figuras, se não me engano. Só que infelizmente são todas por montar. Portanto, falta Ok. essa parte de montá-los. Portanto, falta montar estas figuras todas, já nem estou a pensar em pintá-las. Não vem com este aspecto, então. Não vem com este aspecto, tens que lhe dar este Isto é uma aspecto. caixa enganadora. Eles vêm Já mesmo sabíamos desmontados. Que vinha assim, mas é um bocadinho. Tem Para que quem ser gosta, coladas tem também. que tem ser que ser coladas coladas também. também. Já fizemos algumas, mas não fizemos todas. Só para verem. Isto vem assim. Mas, Mesmo a Games Workshop. Isto é um Dungeon Delver, portanto, no fundo é mais supostamente engraçado, mas eu não experimentava. depois porque falta o trabalho de montar, não é? Pronto, houve aqui alguns anos onde nós deixámos um bocadinho os board games para jogar um card game que se chama Vice Wars. Ultimamente tem tentado um bocadinho parado porque voltámos aos board games, mas pronto, se quiserem ter a noção do que é, este por exemplo, ele geralmente o que acontece é que cada anime tem um conjunto de cartas que podem fazer um baralho, pronto, podemos jogar com um anime diferente. Este, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, é o da Attack on Titan, e temos aqui uma coleção, ele saiu agora há pouco tempo, ainda uma nova coleção de Attack on Titan também, da nova série, da mais recente, que não está aqui ainda, que são as mais antigas, mas pronto, os titãs. No fundo, o jogo é construir um deck com um set e depois ir a torneios e jogar. Portanto, se quiserem ir ao fundo da internet, existe um vídeo da Sara a explicar este jogo. Existe um vídeo Portanto, no já na outro altura canal, fazíamos mas foi como o nosso jogar. início de YouTube. Canal? Sim. Não sabia. Mas não tem, era muito específico só para isto. Descobri isso. E tem o Pronto. vídeo de como explicar isto, tem algumas aberturas de boosters Foi um e bocadinho. pouco mais que Foi o que isso. andámos a fazer ali há uns anos. Ok, aqui temos a nossa estação de pintura, temos aqui várias tintas e mais algumas agrícolas que vocês agora não estão a ver. E temos aqui alguns trabalhos em progresso de miniaturas e basicamente é aqui que nós gastamos o tempo a pintar algumas miniaturas de jogos. Não temos tanto tempo quanto gostaríamos de pintar para pintar todas, mas temos muito material disponível para pintá-las e vamos entretanto sempre que podemos. É uma coisa bastante relaxante e que qualquer um pode fazer, ok? Portanto, apanhem umas tintas, não é preciso serem estas tintas todas, apanhem 3 ou 4 tintas, comecem a pintar coisas e os vossos jogos vão ficar com muito melhor aspecto em cima da mesa e a atividade em si é bastante relaxante. Pronto, começamos Ok. aqui se calhar com este lado. Sim, pronto, o Wingspan, um jogo bastante conhecido com os passarinhos. Sim. Que achámos que era bom para introduzir aqui Também é um bocadinho pessoas bom que para- não jogavam muito, apesar que não temos feito muito. Depois temos Depois o Living Forest. Pelear aqui. Spiliar, exatamente. Andámos a colecionar todos os nomeados. Alguns, mas Portanto, falta coisas. Acertaram o vosso palpite ou não? Não, erramos. Dávamos a Nós vitória ao apostámos. Dune. para o dono. Dávamos a vitória ao Dune. Mas já sabíamos que era uma vitória impossível. Pois, eu não sabia, mas ainda tinha esperança. Mas pronto, mas ele é muito engraçado. Portanto, ele é um joguinho também fácil de explicar. Tem ali um Sim. bocadinho do deck building, tem ali um bocadinho de. Sim, é um jogo muito completo, É mas completo. é relativamente simples. Uhum. E agora já Portanto, vai ter uma expansão e tudo, portanto, Uhum. tem tido bastante sucesso. Uhum. É isso. Depois temos aqui, de baixo para cima, Tokyo Highway. É um joguinho de destreza, basicamente. Exato. Em Nós que experimentámos na Riacon vamos fazer aqui as e pontes. depois achámos engraçado. Basicamente, no fundo, são estruturas de estrada que vais fazendo verticalmente e depois tens de pôr os carrinhos sem eles caírem. É uma coisa mesmo de mais de destreza.
Depois uma pequena coleção de livros Pronto, para aqui quebrar um um bocadinho. bocadinho livros para não ser só jogos. Um railroading. Railroading, que temos andado a comprar agora um bocadinho de Recuperar aqui o tempo perdido com os de roll roll and and rights e flip and rights que não jogámos. Pronto, e este foi o último que comprámos. Ainda não experimentámos. Portanto, está aqui 3 que ainda não jogámos desta prateleira. E este é um deles. Não sejam como nós. Joguem os vossos jogos. Foram todos muito recentes. Pronto, depois temos aqui o Ingenious, que é um clássico do Knizia. Sim, e agora aqui, este não é o primeiro Ingenious que nós temos, isto está a ser aqui uma coisa comum. Nós gostamos mais deste, tem a versão das peças de plástico, que as peças são muito mais engraçadas, e que tem aqui as casinhas para segurar as peças. O outro era tudo de cartão, nós acabámos por não jogar, e este aqui achámos que íamos jogar mais vezes, e portanto fizemos esse investimento. Pronto, depois temos aqui dois que gostamos muito e que são assim na mesma linha, não é? Das mesmas editoras, que é o Calico e o Cascadia. Menção especial para o Calico, que foi o primeiro vídeo que nós fizemos no canal, foi a explicação das regras do Calico. Boa. Pronto, e nós gostamos muito deles porque eles no fundo são um bocadinho, o Calico é um bocadinho puzzle, não é? Tem ali um bocadinho as cores e as formas e tens que tentar fazer ali a melhor forma de as colocar. Apesar do gato a dormir, e depois tem um gato, apesar de ter um gato fofinho, tem muito para se pensar. Sim, exato. É isso que eu ia dizer, é um jogo maquiavélico. Pronto, o Cascadia também é muito bom. Portanto, também o Spiel Jahres, não é? Agora e acho que também é merecido, porque ele realmente consegue, num jogo curto, ter bastante estratégia. E no fundo ele consiste em todos os turnos tens que ir buscar um par de animal e um tile, e tens que os pôr, para quem não conheça. Pronto, temos assim... E ele tem alguma densidade na forma de pensar, apesar de ser um joguinho curto de uma horinha, mas que, pronto, nós andámos aqui uma altura que só tínhamos jogos de 3 horas para cima. E precisávamos de jogos mais pequenos. E depois pensámos, ok, vamos ter que ter uns jogos tipo, de uma horinha e acho que as pessoas são boas nessa categoria. Apesar de gostarmos de jogos mais complexos, lá está, não temos sempre tempo para jogar um jogo 4 horas, ou 3 ou 4, e há bons jogos de 1 ou 2 horas, até menos, meia hora, que se consegue sempre jogar. E, portanto, achamos que ter uma coleção mais equilibrada é melhor. Depois Project L, para quem gosta de Tetris, também é um bom jogo. É claramente. Por acaso, a primeira vez que joguei não fiquei muito convencido, mas depois, com o tempo, fui ganhando treino. Foi ganhando a Sara, foi essa a questão. Pronto, depois temos aqui a Verdel. A Verdel é um jogo que gostamos bastante. Sim, também tem um bocadinho de worker placement, deck building, tem um bocadinho de fazer combos com cartas. Eu gosto da parte da progressão. Começamos o jogo a fazer muito pouco, com muito poucas cartas, e de repente há um salto e começamos a fazer muitas ações, muitas coisas no mesmo turno. Aquilo de repente dispara, e eu acho essa progressão bastante engraçada, porque não são todos os jogos que conseguem fazer isso. Portanto, este ficou logo nos meus favoritos. Pronto, depois temos aqui um joguinho do Minecraft que achámos piada a comprar. Nós nem costumamos jogar o jogo de computador, mas achámos que era assim um tema que podia chamar visitas que têm feito nunca ouvi. Este é um jogo relativamente recente. Se quiserem ver uma abertura mais completa tem um unboxing no nosso canal. A piada dele é que ele tem estes cubos gigantes. Exato. E que são bem grandes. E isto aqui nós fazemos um cubo gigante e depois no fundo ele tem aqui uma coisa para fazer uma estrutura num cubo maior, onde se mete lá os cubinhos todos dentro, e depois ao longo do jogo vamos tirando de lá cubos, um bocadinho quase à la Jenga, mas para ter recursos para depois poder construir as casinhas. É um jogo assim bastante simples, é um jogo mais para jogar com crianças, adolescentes que conheçam o tema. Tem os monstrozinhos. Mas eu acho que ilustra bem o tema e mantém-se um jogo simples. Aliás, nós lá dentro também tínhamos o Alien da Ravensburger. Também acho que é mais ou menos na mesma linha, no sentido em que é bastante temático, com regras simples. Portanto, para quem gosta do tema, é um bom jogo para entrar. Depois temos aqui o Ark Nova, não sei se já nos ouviram falar dele. Se passaram pelo nosso canal já ouviram de certeza. Nós estamos sempre a falar dele. Se não ouviram a ver. O Ark Nova acho que tem sido dos nossos jogos favoritos este ano e tem sido o que tem ido mais vezes à mesa. Sim, é o jogo que, por alguma razão, sempre pensamos em jogar um jogo um bocadinho mais complexo. É este. Pronto, e nós, uma coisa curiosa é que nós, quando começámos a jogar este jogo a 2, demorávamos 3 horas e qualquer coisa, mas agora já reduzimos para 1 hora e meia. Ou seja, é um jogo que conseguimos constatar a evolução de
quanto melhor jogamos, mais o jogo também se apressa E mesmo a 4, com 4 pessoas que já têm jogado várias vezes, mas já o fazemos ali em 2 Sim, horitas. sim. Portanto, E para o nível de pronto. complexidade que tem é bastante bom. Mas pronto, estas 2 pessoas que jogam connosco este jogo também já o compraram e também estou sempre a jogar. Portanto, Pois, exato, já é uma foi um estranho, competição, já foi um quase. estranho. Já é uma competição. É uma caixinha bem grande. E agora Clash of Cultures também é um dos que se calhar mais gostamos também aqui nestas prateleiras, porque é um bocadinho. Podemos mostrar aqui um bocadinho. Este já é mais um jogo de Civilization, o Cora lá dentro é uma versão muito curtinha, não se pode chamar um jogo de Civilization. Não se pode chamar. E este pode. Portanto, aqui Pronto. já vamos ter algumas peças de tropas, já vamos ter um mapa onde podemos colocar as nossas tropas. Oi. No fundo o mapa são assim estas pecinhas. É um mapa modular. Pronto, depois temos as cartas. Sim, os Wonders são mesmo. Faz checa todas as boxes normais do Steam. mesmo. Sim, e tem a parte boa que tem o mapa, que há às vezes Civ Games que não tem esta parte, tem mais a parte do engine building, como por exemplo o 2D Ages, que nós só experimentámos há pouco tempo. E nós gostamos mais deste género, apesar que o 2D Ages também foi engraçado. Fica a mesma sensação quando se joga. Exato. E este acaba por não demorar assim tanto tempo como o jogo de civilização, o 4 demora 4 horas e tal. Isto não é muito mais do que isso. Mas é muito rico. Pronto, tem a parte da batalha, tem a parte de decidir, tendo os avanços da civilização, Exato, no fundo, que são exato. como tecnologias, não é? E ele é muito rico. Para quem gosta de Civ Games, é esse o jogo. É isso. Depois, passando aqui para... Mas estas aqui ainda. Tinha aí. Terraforming Mars. Nós só temos aqui o Warriors Expedition, não temos a versão original. Mas gostamos muito deles, porque nós também temos esta parte de gostar bastante de jogos Sim, com cartas. E era assim, conhecem algumas semelhanças com o Race. E este parecia condensar bem o que o outro tem de bom, que é a parte que a gente gosta mais, se calhar, que é a parte dos combos com as cartas. E também tem tido muito sucesso. Depois a caixa grande do site. Não sei se queres tirá-la. Isto é bom porque as pessoas podem pensar que nós estamos sempre sentados à mesa, mas fazemos muito exercício. Consegues segurar esta caixa? Consigo. Então ela está bastante pesada. Nós não temos a expansão do Fenrir, que é a expansão da campanha. Basicamente a caixa serve para meter tudo cá dentro. Sim, temos site. Aqui. Acho também não. E aqui também temos o Folded Space. Pronto. Para quem não conheça, este também é um jogo muito bom. Temos mapas. Antes do Ark Nova, acho que era este, estávamos a jogar repetidamente. Pronto, e as moedas são super giras. Já tem aqui algumas evoluções. Mas pronto, depois acaba por ser um bocado isso. Vamos comprando jogos e os jogos que até queremos jogar, acabamos por jogar menos vezes. E as miniaturas são todas pintadinhas também? Não, essas não estão. Pintámos algumas miniaturas de um. Pois é, então. Não é? Vê se ninguém dava para isso. Tem aqui uma coisa que eu não sabia que já se arranjava. Pois, Trekking to History foi-nos mandado pela Underdog Games. Foi a primeira, ficámos muito contentes, porque foi a primeira vez que recebemos um jogo de uma editora internacional. É verdade. Ele é muito giro, podemos mostrar um bocadinho também. Vamos ter aqui um spoiler que vai. Podem ver o unboxing do nosso canal. Já devem ter visto, entretanto. É verdade. Quando este vídeo sair. Procurem, se tiverem interesse neste jogo. Portanto, tem aqui umas peças bastante engraçadas em plástico. Também os relógiozinhos são bastante interessantes. Isto basicamente vamos passear aqui pelas diferentes eras. Oi? Ainda não estão sleivadas. Não estão sleivadas, foi problema. Vamos passear aqui pelas diferentes eras em 3 rondas, se não me engano. E vamos fazer aqui coleções com estas cartas. É um jogo relativamente simples. Mas os componentes estão muito giros e a caixinha tem muita bem qualidade. Já com os insertos já arranjados. Portanto, vem já com os espaços todos para meter o jogo todo. Portanto, temos com muita curiosidade em experimentá-lo. Quando virem este vídeo já o devemos ter experimentado. Já agora faz ver o playmat. O playmat também é assim. Tem um playmat e tudo? Tem playmat Vem com o playmat. Olha que gira. E agora já se começam a ver alguns playmats, que era coisa que antes não existia tanto. Mesmo já incluído no jogo. Por exemplo, sim. O Wolf também tem já o playmat incluído. Portanto, é engraçado. E assim é escusado de ser comprar 2 tabuleiros no fundo, não é? É menos desperdício. Já seguimos ali para outras prateleiras.
Mini Jenga. Ah! Porque não um mini Jenga? Andámos tanto a falar do Jenga nos nossos vídeos que nos ofereceram um mini Jenga para a história. Pronto, cartógrafos, mais um flip and write. Viemos a experimentar. E que é engraçado. E depois aqui a prateleira do Dune. Pronto. São Sim, vários. isto aqui é uma reimplementação do antigo Dune, sem a parte da diplomacia, que poderia parecer que resulta num jogo um bocadinho mais incompleto. Nós experimentámos e tem umas coisas bastante interessantes nas cartas que eles colocaram. Portanto, o jogo começa relativamente lento, mas depois para o final acelera bastante porque as cartas permitem quebrar regras. O hack que experimentámos tem uma particularidade que é nós podemos decidir fazer o que quisermos com o jogo. Portanto, há uma fase de decisão. Pode explicar. Posso explicar. No fim, há uma fase de council onde podemos dizer, ok, agora tem que ser unânime, mas podemos alterar o que quisermos. Podemos dizer coisas como ganhei eu, se vocês concordarem. Tem que todos concordar. Essa é que é a parte difícil. Mas já tivemos todos a concordar com eu perdi e vocês ganharam todos. É verdade. E fui eu que sugeri isso. Okay? Portanto, o último jogo o Tiago sugeriu que perdi e que nós ganhávamos as outras 3 pessoas que estavam a jogar. Exato. E isto passou. Portanto, no fundo, tem esta parte que podemos alterar. Sim, também pode haver alianças entre os jogadores. Mas tem que sempre ser unânimes. Ser unânimes. Essa parte é bastante diferente, dos outros jogos que existem, mas... Pronto, e depois o Dune Imperium com a expansão. Pronto, também um dos nomeados da Spielberg. Para nós teria ganho. E para nós teria ganho, acho que ele é super completo. Tem deck building, tem maiorias, tem worker placement, tem um bocadinho de tudo. É um bom jogo também para introduzir assim as pessoas. Portanto, nós temos aqui os Dunes todos, exceto o Dune original, porque temos o Rex que faz as vez dele. Exato. Pronto, então é basicamente isso. Depois, Game of Thrones. Game of Thrones também já é bastante, também já tem os aninhos. Agora está, pronto. Agora temos também com as séries, também tem estado na mesma atual. Exato. Também é um jogo que agora já não jogamos há muito tempo, mas também gostamos bastante. No fundo tem um bocadinho a parte de guerra e de expectavelmente, quando virem este vídeo, já deve haver novidades de regras sobre isto, podem procurar entretanto. Portanto, o Nemesis foi temos só o Lockdown. Na altura não nos metemos no original. E ainda bem, porque depois tivemos um amigo que meteu-se no Nemesis completo. Portanto, conseguimos jogar a outra parte quando queremos. Qual é que é melhor? Eu acho que são diferentes. Sim, mas eu acho que este, apesar de tudo, já afina algumas das regras do outro. Portanto, tem ali algumas coisas afinadas, mas em termos dos monstros, pode-se jogar com vários sets deles e eles sim, dá para juntar aqui. Sim, no fundo, pode jogar com um bocadinho. Os aliens que se jogam, pode ser de uns, pode ser de outros. Como eu digo sempre, isto é uma experiência. Não gosto de chamar um jogo, é uma experiência, porque o máximo que pode acontecer é toda a gente perder. Portanto, mas para quem gosta do Alien, por exemplo, é um jogo bastante bom. O tema está lá presente até ao fundo do jogo. E lá está, tem esta parte que, como tem esse tema muito presente de terror, as pessoas podem perder muito cedo no jogo e isso pode ser chato, mas é muito temático. Sim, é aquele jogo que sentes mesmo que estás dentro do universo. Isso. Exato. Depois temos aqui Arkham Horror de Card Game, só temos aqui só temos este pacotinho, não temos mais nada, só Corset. Foi para experimentar, nós tínhamos, já há muito tempo, tínhamos o Arkham original, depois também foi um dos que trocámos. Como te pena minha agora. Agora já o queria de volta. Exato. Mas pronto, se gostamos do tema, e quisermos experimentar o card game, é giro. É giro. Eu só consigo jogar uma vez. Só jogámos a dois, mas só jogámos os dois de uma vez. Portanto, ainda temos que jogar mais, mas acho que o tema está lá. Também é uma coisa muito temática. É super temático, isso está lá. Ali escondido no meio dos livros temos o Dominant Species Marine. Portanto, este também gostamos bastante. Sim, um amigo nosso tem o Dominant Species original. Tínhamos jogado com ele. E entretanto, este é uma versão mais para 4, o outro dava para 6. Mas acho que isso até acaba por ser bom. Sim, porque senão às vezes o jogo demorava um bocadinho de tempo, isto condensa um bocado das regras. E também afina um bocadinho as regras do outro, isso acaba por tornar a coisa... Nós bastante. Ele é um bocadinho longo, às vezes não vai tanto à mesa porque demora ali um bocadinho, mas é bastante interessante. E acho que é o único GMT que nós temos aqui. Eu acho que sim. E agora? Tem qualquer coisa bem fresquinha. E agora é uma coisa fresquinha. É verdade. Uma coisa fresquinha que portanto... estamos à espera para experimentar, porque acabámos de receber no fim de semana. Sim. Foi por sorte, porque não éramos para ter recebido nessa altura.
E pronto, temos aqui Lá 4 está aí o Epic Roll boards and Write. épicas para fazer roll and write. E que temos muita curiosidade em Pode-se experimentar. mostrar um bocadinho, já que é também mais recente. Mas compraram? Comprámos. Sim, sim, sim. Já está disponível. Ok. Já. Chegou ainda bem mesmo vimos os agora. dados. As tintas foram acabadas de pôr, ainda está tudo slippery. Mas pronto, Mas tem aqui basicamente as são- canetazinhas todas bonitas. São com as cartas com as raças, com os eventos que nos vão sair. E depois as folhas, vamos ter, cada um tem 4 folhas destas diferentes. E é E plastificado. é Depois ficar, para podemos escrever mesmo apagar. aí. Portanto, E tem daí- componentes suficientes para 8 jogadores. Uhum. Ok. Ok. Portanto, dá E para- quem jogou os dois, como é o vosso caso, acham que este capítulo Ainda não jogámos Ainda não este. experimentámos, ainda estamos à espera de experimentar. Queremos Portanto, descobrir isso. Queremos descobrir se captura de Ainda sentimento. não deu tempo, fomos buscá-lo este fim de semana, ainda não Também é conseguimos. roll and write de 8 horas, ou não? Ele diz hora e meia, diz 2 horas. Diz 2 horas. Portanto, Mas acho assumindo que isto Mas tem eu aquele acredito- fator Fantasy Flight, 3 horinhas, se calhar. Sim, mas eu acredito que depois Sim, de acredito perceber que que não- acredito que flui mais rápido. Que não fuja Mas muito. pronto, devemos depois de dar opiniões no canal. Depois aqui em cima, Aqui são, pronto, desde Londres, é mais um Flip and Write, também vamos experimentar, para construir as estações do metro de Londres, também é engraçado. Tem uma coisa gira que é, peraí, sim, coisa gira é que os lápis são coloridos. pois, que é o que fazia falta Que é um no bocadinho Cartographer. que é uma cor de lápis para cada linha. E vamos passando as cores entre os jogadores para fazer as linhas diferentes. Essa parte é engraçada. Depois temos o café, o jogo Rolly Costa, Exato. que nós também gostamos muito. É super simples, está dentro de uma caixinha pequena, mas tem muito para pensar. Acho que é um bocadinho o Um resumo. bom jogo por, E sobre café. um bom jogo por bons portugueses. É mesmo, no fundo, é cartas e cubos. No fundo, a ideia desta série de jogos é serem joguinhos pequenos com cartas e Sim, cubos sim. que, quando vais fazendo a produção do café e para vender depois o café. E pronto, nós já conhecíamos o Rui Costa há muito tempo e achamos piada ter um jogo dele na coleção. Pronto, depois o Cryptid também foi um dos nomeados e também é um jogo que nós gostamos bastante, que no fundo também tem um bocadinho da parte da dedução. Esta não é tanto social, esta é mais exclusão de partes, mas Sim, achámos o jogo bastante diferente Uhum. e quisemos logo arranjá-lo por via do destino. Também foi um dos Kenner Spiel de Yar nomeado. Este tinha menos esperança que ganhasse, sim, porque esse não de facto. acredito, porque ele é muito diferente, realmente é um jogo. Sim, nós até jogamos este jogo com alguns player aids que existem no BGG, porque isto é muito difícil ver a informação só com o que está na bordo. Apesar que é possível, portanto não deixem de jogar o jogo por isso, é um jogo engraçado. Mas para ajudar a dedução, com uma ajudinha de algumas folhas, é mais fácil para marcarmos as pistas. Uhum. Mas é muito giro, gosto bastante. Pronto, depois lá em cima temos uns party games. Código secreto, Exato. Just One. Acho que também Do outro lado temos o passo ao o desenho. passo ao desenho que tem lá do outro lado. Este também é um dos mais conhecidos. Pronto, depois temos Welcome to. Mais um Flip and Write. Este, se calhar, até temos aqui estes novos que recebemos, era o nosso favorito. Agora, se calhar, já estou um bocado mais dividido. Mas eu bastante Este, no fundo, vamos construindo ali uns edifícios. Temos que construir os parques e as piscinas nos edifícios. Exato. E é um E temos que bocadinho meter aqui os números por ordem nas nossas residências. E portanto é bastante desafiante, é bastante simples e uma coisa em comum destes jogos todos é isso, é que eles têm poucos componentes, são relativamente baratos, têm algum desafio, portanto temos gostado bastante deste tipo de jogos. Pronto, depois estão aqui dois. Portanto, há aqui um que são estes três, não é? Portanto, é o Railways of the World, mapa de Portugal, mapa de Japão. Pronto, ele antes era o Railroad Tycoon. Nós experimentámos, gostámos na bastante. altura gostámos, depois comprámos este. Aliás, vou ser honesto, eu não gostava de jogos com comboios até há algum tempo. Mas quando experimentei o Railroad Tycoon fiquei assim um bocado mais. Isto até tem aqui alguma coisa. Giro. E pronto, e estava com saudades do jogo e tal. Arranjámos uma oportunidade de ter o Railways of the World. Depois, entretanto, achámos que era ter também o mapa do Japão e de Portugal. E temos jogado algumas vezes. Portanto, eu acho que o jogo tem algumas falhas a nível de como a informação é apresentada no mapa, mas não tiro a diversão do jogo. Acho que é bastante engraçado. Pronto. E O depois o Cambanji, portanto, que é o um jogo do também Vital. em português, Vital Lacerda. Já dispensa apresentações. É verdade. Nós não precisamos de o apresentar. Mas este gostamos muito dele.
O Realizador de Portugal também é dele. Exato, exato. Também foi uma das primeiras coisas que ele desenhou, se não me engano. E pronto, são jogos que também estamos que falar bastante. Depois temos aqui pena. umas coisas um bocadinho Cá em mais baixo temos comuns. o Quex. O Quex também tem sido bastante conhecido nestes últimos anos. Porque no fundo é um push your luck Com um bag com builder. bag builder. E sendo que partilha a mesma crítica que as pessoas têm, que é o saco disto é horrível, o jogo é muito bom. Okay? Portanto, o saco, as peças metem-se nos cantos e isto é um bocado difícil de jogar o jogo assim. Mas o jogo é bastante interessante, portanto, joguem se tiverem a É giro e oportunidade. assim tem aquela dinâmica de tirar as coisas do saco, que é sempre engraçado. E pronto, por acaso não conhecia bem o jogo quando o comprámos, mas fiquei surpreendido. Pronto, este também é um bocadinho diferente, este também talvez não tenhas apanhado tanto por aí. Uau! Sim, Que é o este Godzilla. Godzilla Tokyo Crash. E este temos que abrir. porque este Nós aqui- comprámos porque era o Godzilla. Isto é um King of Tokyo japonês. Não é bem, é um jogo da Funko. São sempre jogos bastante temáticos. E que neste caso vem com as figuras do Godzilla. Se conhecerem o Godzilla, conhecem estas figuras. Vem aqui com. É uma outra. Exato. E eu vi alguns filmes antigos do Godzilla. E achei bastante piada este jogo. E o jogo é bastante bom. Curiosamente, eu tinha comprado o jogo só porque tinha as figuras e era do Godzilla. Mas o jogo tem uns conceitos bastante interessantes. Basicamente, temos as 4 personagens, né, que são os monstros. Cada um tem um deck diferente. Exato. que E jogam funciona de maneira diferente. muito diferente. Vamos buscar o esquema. Ele é um jogo de. Ou seja, isto aqui é um free for all. Andamos a bater em todas as pessoas. Basicamente, temos a bordinha construída com os hexágonos e depois temos aqui No uns meio da prédios cidade. no meio da cidade. Exato. E depois eles podem atirar os prédios uns aos outros. E depois andamos a combater até nos mandarem uma bomba em cima. Ok. Não apareceram os filmes cá, americanos. Não, esse ainda não. Ainda não. Os outros já. Depois, é o Megalon. Esse é o Megalon. Este é o Megalon. Portanto, e a parte engraçada disto é que cada personagem joga de uma maneira de facto muito diferente, que é muito temática para Eu vejo caracteres o monstro. japoneses por todo lado, mas isto está. Não, está tudo em inglês, está tudo em inglês. Não, isto é só para manter o tema. Mas Aliás, está tudo... se reparares, as cartas estão rasuradas como se estivessem usadas, para ser a filme antigo, mas elas vêm mesmo assim. Mas ok? os textos estão Os normais. textos estão todos em inglês. É o meu tipo de jogo. Ele é bastante temático. Mas pronto, é engraçado porque cada um é um monstrinho e andamos a tentar. Dá para atirar uns contra os outros também. Sim, temos temos que a tirar pegar no monstros. monstro e pegar salseiros, não é? Podes atirar a sério, mas dão dano uns aos outros. Também podes podes, atirar a mas sério. és capaz de vazar o olho a alguém, portanto, sem violência. Normalmente fazemos uns barulhos de É engraçado, Godzilla enquanto jogamos, portanto. é engraçado eles terem maneiras. Pronto, o Como deck. é que é o barulho de do maneiras- Godzilla? Eu não sei se quer fazer o barulho de Godzilla. É aquela pulsada. Não, se calhar não. Não, vamos deixar para o jogo. Quando estamos emocionados, vamos deixar para o jogo. Um dia, quando virem jogar este jogo, vamos ver. No tema. Pois, já só faltam 2. Portanto, Bitoco, comprámos recentemente e gostámos bastante. Exato. Tínhamos bastantes dúvidas, porque o tema era uma coisa que era mesmo a nossa praia, que são monstrinhos japoneses, portanto, yokais e kodamas e... Se não sabem do que é que eu estou a falar, é sobre o que é este jogo. Portanto, são espíritos japoneses assim típicos. O jogo, aparentemente, e se olharmos aqui para esta board, é super complexo. Vemos muitos símbolos, vemos muitas peças. Mas, na verdade, o jogo é relativamente simples, ok? Tem um desafio de jogar. É bastante desafiante. Mas penso que fomos mais assustados por muita informação que anda aí, que isto é um jogo super complexo. Não é um jogo super complexo, tem algumas regras. Joga-se bem. E gosto bastante do tema. E eu tenho um tema assim muito Ghibli dos filmes japoneses, se conhecerem também. E portanto, se gostarem disso, as peças também são muito giras. E recomendo aqui o Bitoco. Um jogo que eu pensava que não ia gostar, sem ser o tema. Mas ficou aprovado, ficou aprovadíssimo. Ficou aprovado. Pronto, e depois, Por último. por último, Unfathomable. Para quem não sabe, Unfathomable é um jogo ideal para quem não tenha Battlestar Galáctica. Exato, está disponível. Portanto, quem quisesse arranjar o Battlestar Galáctica, mas já não consigo, ainda pode comprar este. Portanto, o jogo é essencialmente o mesmo, mas neste caso é um tema regras. mais Lovecraft. Portanto, tens os monstros, os Deep Ones que vão Nós costumamos afundar dizer, o barco, em vez de ser os Silents que te vão destruir a nave. nós costumamos dizer que passámos de ter torradeiras na nave para ter douradinhos no barco. Ok? Portanto, sempre que aparece aqui um peixinho, alguém que é um peixinho, nós dizemos, lá vem a douradinho. E pronto, é de facto, se não conseguem arranjar Battlestar e querem um jogo de ação social bastante bom, é este o jogo.
Ahm, pá, não tenho mais nada a dizer sobre o jogo, é mesmo muito bom, portanto experimentem. Então, ir lado a lado um Battlestar e este. Qual é que é melhor? Acho que tem muito a ver se a pessoa está muito apegada ou não ao tema do Battlestar. Se a pessoa Sim. for muito fã da série, Sim, vai preferir em o termos do tema, Mais que se for mais que tu, é com este. Acho que é um bocadinho por aí. se O não se outro- interessarem com o tema, este tem as regras um bocadinho mais afinadas, ok? Portanto, este é o que eu recomendaria normalmente. Sim, porque o outro andávamos ali a fazer um bocadinho já colagem das expansões, não é? E cada um ia Tem muita buscar uma coisa. espécie das expansões que queria, e se calhar cada pessoa jogava um jogo diferente porque ia buscar outras coisas das expansões, e aqui está um bocadinho mais condensado, portanto Sim, eles tudo o que é pegaram importante nas por agora está partes aqui. melhores das expansões, naquelas que eles decidiram que faziam mais sentido, e incluíram aqui neste jogo. Portanto, está mais condensado, em vez de terem que ir à procura de um Battlestar e de expansões e depois colar peças das expansões. Pronto, porque de facto nós jogámos Battlestars com outras pessoas na altura e que jogavam de maneira diferente. Jogavam com expansões que nós não jogávamos. E portanto a experiência mudava bastante. Aqui vai ser sempre a mesma experiência, salvo seja, porque o jogo está reduzido a esta experiência base. E está a funcionar muito E bem. está a funcionar muito bem. Dá o mesmo Está a funcionar feeling, muito bem. portanto, em termos de se abstrairmos do tema, acho Sim, que. porque o que interessa não é esta borda, o que dizemos sempre, quer aqui no Battlestar, é olhar uns para os outros e ver quem é o traidor que está no bar. O Silent é o peixe. Exato. Hybrid. Sim, são os híbridos. Sara e Tiago, mais uma vez, obrigado por este convite, por virmos conhecer a vossa coleção e também o vosso espaço do canal, não é? Portanto, Sim, É sim. verdade. Obrigado por vires conhecer o Exato. nosso cantinho. estúdio, no fundo. Exato. É uma das vantagens de fazer estes vídeos, é que vou para o outro lado e fico a conhecer os espaços e depois são sempre diferentes da ideia que eu tinha. Ou maiores, ou mais pequenos. Depois. Já vi coisas Conseguimos muito disfarçar interessantes. bem. Exato, é a Fazemos magia aqui. do cinema. É a Exato. magia do cinema. Relativamente à vossa coleção, vocês mostraram artigos muito interessantes, algumas raridades, mas acho que aquilo que todos nós estamos a pensar neste momento é como é que tudo começou, como é que vocês entraram neste hobby. Qual é que foi o vosso primeiro jogo? Aí o que nós pensamos ser o nosso primeiro jogo, que às vezes Sim, a memória o pode primeiro falhar um que- bocadinho. Já foi Acho- assim há tanto já tempo. foi há bastante Já foi há tempo. bastante tempo. E E eu acho que o pensamos primeiro que foi aqui comprámos este mesmo, caixão, acho que no foi fundo, este. caixote. Essa, primeira edição. A primeira edição dele. Na altura era muito para jogarmos só os dois. Exato. Era um exato. bocadinho. Ele ainda andou. Muito tempo entre as nossas Entre as casas, nossas casas, dos quando nossos era as casas pais. dos meus pais e as casas dos pais dele. Ele Exato. andou, viveu uns tempos num sítio, uns tempos no outro. Ok. Mas para o primeiro jogo de uma coleção, como é que vocês se meteram num dessa todo? Lá está, porque aí nós começámos a jogar já com jogos pesadinhos, portanto, dos primeiros jogos que jogámos, o meu foi o Twilight Imperium de segunda edição, o da Sara. Sim, eu tinha jogado num evento um Game of Thrones, isso foi o primeiro. Portanto, E um Game of Thrones. nós não temos o E depois percurso. a segunda, portanto, foi o TI, que já jogámos juntos. Qual Gateway Games para vocês? Portanto, qual Gateway Exato. Logo E até juntos, na altura não nós vai? dizíamos, fica tu raio, não. E jogámos e não gostámos dele na altura. Exato. Agora por acaso já Sim, jogámos já e conseguimos não temos a ter, mesma. ter uma opinião Já diferente. jogamos com mais. Mas nós não temos o percurso altura, normal, às não. vezes quando nos falam mesmo outras pessoas que jogam, toda a gente jogou Carcassonne e o Settlers e não foi bem assim, porque o nosso percurso foi um bocado diferente. Nós jogámos estes jogos mais pesados e depois eventualmente quando fomos jogar para os encontros de Lisboa, aí é que Depois começámos a aí jogar fomos mais descobrindo Eurogames mais e o que é que havia. umas Acho coisinhas que começámos mais com o que era leves. mais chamado da Meritrash. É E verdade. depois é que descobrimos os Eurogames. O que é que vos atraiu? Foi o quê? Viram a caixa? Era fantasia, nós achámos. A parte de fantasia Sim, e um pouco isso. ficção científica já gostávamos muito, aliás, já nos conhecíamos a Sim, foi um partir bocado do a tema partir disso. de fantasia e ficção científica, que era um fórum que havia na altura na internet sobre isso. E então já foi um bocadinho, o tema puxava e depois era um bocadinho, dava para jogar a dois e era um bocadinho um contra o outro. E era Um era o Overlord, e o o outro outro era era os o- heróis, sim. Sim, Era e assim. que na altura nós temos sempre queixado que na altura não havia assim muitos jogos para dois que fossem bons. Nós pensámos, bem, nós gostamos do tema, nós gostamos das figurinhas todas, dá para jogar a dois, portanto é o ideal. E a parte de ter figurinhas, nós já gostávamos muito desta coisa das figurinhas. Sim, apesar de nós pintarmos na Na altura altura. pensávamos que pintar não ia dar, Sim, mas só descobrimos Mas- isso depois. Mas... Um belo jogo para entrar numa coleção, é? é verdade. Interessante. Mas sim. Interessante, ok. Bem,
Então, e vocês. Portanto, este jogo é de 2000 e. Cinco Sim, para aí. 2005, eu acho que Estamos a falar já há 15 anos, não é? 5, 6. eu acho que comprámos Se calhar foi um bocadinho depois. Portanto, deve ter um sido bocadinho depois de eu ter sido lançado, portanto é capaz de ser 2005, 2006. Então vamos dizer, pronto, 2006 Seis. até hoje, qual é o jogo mais jogado da vossa coleção? O jogo que mais Pois, jogámos eu acho que aí damos. é de certeza, pelo menos o que temos mais registro. É o que está mais Às registado no vezes é BGG, difícil não é? de dizer. Pode não ser, portanto, Pode é não aquilo que ser. vocês Sim, me disserem que é o É o que mais achamos. jogado. É o que achamos. Não, mas estou a dizer, este é o que está mais registado no BGG. Sim, é o Race for the Galaxy, este está na caixa da expansão. E é um jogo de cartas que está, mais uma vez, dá para jogar a dois. Portanto, nós na altura. Jogámos muitas vezes. Sim, jogámos Foi daí muitas vezes. que- Portanto, também foi dos primeiros jogos que arranjámos. E pronto, jogámos. E era muito portátil, jogámos de todo lado, jogámos em jardins, na praia, nas casas Na das praia, das se calhar, pessoas. nunca jogámos. Na praia, se calhar não. Se calhar até nós temos limites. Até nós temos limites. Mas certeza que os vamos Mas assim, numas mesas no jardim, de certeza que Sim, sim. certeza que jogamos. Qualquer sítio. Sim, Passa aí ao dava Race para for the jogar. Porque na altura também, porque nós antes deste depois também comprámos o Porto Rico, que foi nos primeiros também que comprámos. Portanto, este era um bocadinho. E é o sucessor espiritual, vá, a nível de cartas, que é do mesmo autor, Tom Humano, não. Mas ele foi baseado no San Juan e o San Juan foi baseado no Porto Rico, é isso. portanto há aqui uma produção lógica da coisa, mas olha, vamos jogar aquilo que é de cartas e vamos ver. E é um jogo com bastante profundidade e que joga bastante rápido. E lá está, também tem mais jogadas porque é muito curto. Portanto, É verdade, então- é Galaxy. injusto. Ajuda, não é? É um bocado injusto. Os jogos pequenos têm sempre mais Não, jogadas. nunca vai ser mais jogado. Pois, sim. Infelizmente não. Se estivermos a contar em nível de horas, não é? Aí é um bocadinho diferente. Mas o número de vezes que se joga tem que ser Sim, mais o número de vezes há de ser claramente este aqui. Se bem que já temos aqui o arco novo a entrar. Não, não ainda há de ser. está Nunca há de longe, ser. ainda tem que ir Nunca há de muitas vezes. ser. Ainda tem que ir muitas vezes. É verdade. E em termos de raridades? Em termos de raridades. Qual é a maior raridade da vossa Bem, nós vimos aqui muitas Nós realidades, não estávamos é? aqui um bocadinho indecisos Estamos entre alguns. indecisos. Pronto. Eu acho que é Está capaz o de Battlestar ser Galactica, que aqui... também é sempre uma verdade. coisa que já não há, já É está um bocadinho verdade. antigo, mas Mas este acho que é mais há de ser este. desconhecido. Acho que é mais desconhecido, acho que é mais difícil mesmo que se procure. Eu acho que deve ser difícil de arranjar. Não tenho nada a dizer acerca da qualidade em si, vai, é um jogo É um que se jogo nota engraçado que e como mostramos tinha ali o já cinzeiro, passou há muito tem uma tempo. mecânica assim diferente. Quando o jogamos ainda o achamos divertido, nós não Uhum. jogamos muitas vezes, mas eu acho que isto com os jogos nota-se muito que a evolução que temos ao longo dos anos, que os jogos vão melhorando e vão sendo refinados e vão havendo coisas novas. Há sempre jogos que são mais antigos que se mantêm, mas eu acho que há coisas que vão sendo melhoradas e aqui também é um claro exemplo, se calhar é um artefato histórico que aqui temos, mais por aí, que continua a ser divertido, apesar disso tudo. E o que faz desse jogo uma raridade é a dificuldade de encontrá-lo neste Sim. momento. Sim, eu penso que sim. eu não sei qual é o ano dele, mas penso já que deve ser sim. bastante antigo. Eu cheguei a saber Mas agora não- 99. Não, 99. há algum tempo, não é? Nunca foi É verdade. reeditado. Não, que eu Que eu saiba, saiba. nunca teve nenhuma Uhum. reedição. Ok. E portanto, eu acho mesmo que sendo reeditado tinha que ter algumas alterações nas regras para agradar a um público mais recente. Exato. Por outro lado, qual é o jogo mais valioso? Valioso, nós achamos. E lá está, isto aqui é muito subjetivo. É sempre Portanto, um nós bocadinho. achamos sempre. Nós escolhemos este porque vamos mostrá-lo. Porque este é muito dinheiro nele. Porque é verdade. foi a versão Kickstarter e, É portanto, verdade. Foi o All-in se formos ver Pledge. o que é que gastámos mais. deve Isto ter é só sido uma este. das caixas, estão ali mais caixas Estão ali umas dentro. 6 caixas, Sim. portanto, como vimos. E, Será tudo, não é? e de facto foi bastante caro, eu acho que deve ter sido à volta de uns 200 e tal, quase 300 euros com IVA. Portanto, E portes? e portes. Eu penso que foi os Já com os portos, se 300, calhar. já já. foi com os portes. Acho que acabou por ficar nos 200 e qualquer coisa, 200 e muitos. Isto porque ainda não recebemos o Marvel Zombies e eu esse nem sei se consigo fazer aqui as contas, mas gastámos uma batelada de dinheiro nesse jogo. Porque foi agora também na altura que se viu tudo, não é? Portanto, Sim, eu exato. tenho aqui Exato. o... Muitos tempos. Então, este vai ser destornado muito Em rapidamente. breve. Em É breve. verdade. E vale a pena ou não? Vale, nós gostamos vale, muito vale. de jogar. As figuras são espetaculares. Só pelas figuras ele já vale, nem que seja no sentido de vamos querer eventualmente Sim. pintá-las. Mas é um Portanto, jogo de Só por aí já valeria. controle de áreas, Mas- bastante, com alguns cenários, portanto tem alguma variabilidade. Portanto, não pensem nisto como um super Ameritrash, apesar das figuras. É um jogo que até tem umas raízes bastante euro. Mas claro, depois ao vermos a mesa, parece claramente um jogo de batalhas e tal, mas tem umas mecânicas interessantes.
Aquela da fusão, não é? Quem está a perder. Pronto, da essa é a fusão. mecânica mais polémica. É polémico, mas eu acho que também é bom termos coisas polémicas nos nos jogos. Não pode ser tudo à nossa vontade, não é? Sim, mas O é um designer bocadinho... decidiu que era assim e eu acho que devemos tentar perceber porque é que aquilo é assim. Eu acho que há razões. Há razões. Só explicar um bocadinho para quem não sabe o que é mecânica, basicamente é os dois jogadores que estejam nas últimas rondas. Há uma ronda específica onde se vai verificar isso. Os dois últimos jogadores vão se juntar, todas as unidades e tudo o que houver do último jogador sai do tabuleiro, é como se a pessoa saísse do jogo. E em vez de termos, geralmente temos duas ações cada pessoa, passa a ter um tem uma ação, outro tem outra. Portanto, acabam por Mas deixa de ter algumas o limitações. objetivo e passam a ter as habilidades especiais dos dois deles, porque os deles são uma figura grande e têm uma habilidade especial, ficam em conjunto. No fundo, o objetivo é as pessoas fazerem teamwork as duas para tentar conseguir subir e No deixar fundo. de ser estarem em último. E podem ganhar. Podem ganhar. Teoricamente podem ganhar. Os dois jogos em simultâneo. Sim, os Sim, dois em simultâneo, exato. aí será uma vitória conjunta. Ok. Pronto, eu acho que tem sido difícil porque nos jogos que nós temos feito, o que acontece é que as últimas pessoas já estão muito para baixo nos pontos e a diferença já é muita e é difícil já de conseguir. Eu acho que se apanharmos um jogo em que está tudo muito renhido, é possível realmente que ainda essa Mas junção também ainda porque ganhe. nós não jogámos este jogo em muita profundidade, portanto nós jogámos com o mesmo grupo várias vezes. Pois, foi sempre E é uma muito mecânica que temos de ter presente desde o início e que temos que, se calhar, ajudar aquele jogador que vai mais atrás, em vez de o atacar, por exemplo, porque temos de ter aquela noção, bem, eu posso ter que me unir àquele jogador, portanto, deixa-me tentar ajudar um bocadinho, deixa-me batalhar contra quem eu acho que está a ir à frente. Eu acho que é preciso ter isso presente, não é uma coisa que possamos pensar, ok, estamos a chegar ao final do jogo, isto vai acontecer. Não, é desde o início, temos de pensar, ok, tenho que ajudar o jogador que está mais fraco e isso acaba por equilibrar o jogo. Portanto, eu acho que essa é a motivação da mecânica. Se está bem executado ou não, só com alguns jogos, é mais a conseguir dizer. Pronto, o que tem acontecido às vezes quando jogamos é que a pessoa que está em último fica um bocadinho triste porque vê as unidades todas a saírem do jogo e pensa, foi eliminado e este agora já não vai dar. Pronto, isto tem sido um sentimento que algumas pessoas têm tido. Um por aí. Pronto, se calhar é preciso realmente o grupo todo saber bem que se calhar tem que se ajudar um bocadinho mais no início para não ficar alguém muito desfasado para o fim. Sim, Depois acho vai que é prejudicar a esse outra o pessoa. segredo. Acho que é Pronto, esse. mas Saber jogar com essa mecânica. Acho que é preciso jogar mais vezes. Sim, é verdade, é verdade. Vocês falam com muita paixão de todos os jogos da vossa coleção, não é? Mas há de haver um, não é? Que é aquele que tem o cantinho especial. O vosso jogo favorito. É verdade. É igual para ambos ou não? Não, vamos dizer diferentes. Acho que... Não é bem igual. Eu acho que tanto os que eu diga como os que o Tiago diga vão estar todos no nosso top 5, vá. Mas. Sim, acho que às vezes é difícil fazer estas barreiras de que eu gosto mais do que o outro. Acho que há um jogo para cada ocasião e há aqui vários jogos que temos como preferência. E eu não vou dizer que é este, mas eu também gosto muito, muito, muito deste. Está ali. Exato, eu vou dizer que é este. Este é um jogo que acabamos por não jogar tantas vezes porque demora muito tempo, Twilight Imperium. Temos alguma esperança que a versão ali do Roll and Write que traga o mesmo sentimento em pouco tempo, mas não que substitua este. Acho que não é possível. E eu acho que, apesar de ser um jogo bastante complexo, bastante temático, bastante demorado, é um jogo que é recompensante. Chegamos ao final daquelas horas todas e mesmo que tenhamos perdido, não sentimos que as horas que ali tivemos a investir foram perdidas. Divertimos-nos sempre bastante, há sempre histórias para contar destes jogos e eu acho que é isso que interessa, é a experiência, não é só jogarmos um jogo como uma coisa para ocupar o tempo, é termos uma experiência que depois nos liga também às outras pessoas com quem estamos a jogar. Acho que isso é bastante importante e eu acho que estes jogos são os ideais para fazer isso. Muito bem. Deste lado, Twilight Imperium, desse lado. Sim, eu vou escolher este. Oi, só fazer aí a troca. Eu vou escolher o Unfathomable. Podia escolher o Battlestar Galactica, acho que podia ser quase a mesma coisa. Vou escolher este só porque é mais recente e é possível que as pessoas o arranjem também, portanto acho que não faz sentido também. É sempre Para bom dizer que o favorito já não se arranja. Portanto, eu acho que este dá um sentimento muito igual a outro, portanto, e é um bocadinho, porque eu gosto muito desta parte de tentar manter o segredo no jogo e tentar disfarçar o que é, e depois aquele momento de vou-me revelar, sou eu, isso dá-me uma emoção, dá-me uma emoção ao ponto que eu fico a tremer no jogo. Sim, é verdade. Literalmente. Mas já sabemos quando é que a Sara vai ganhar, porque ela começa a fazer as jogadas assim. Mas quando outra vez já ganhei, porque é mesmo aquele momento que vou-me revelar e já está ganho e estou bem contente. É verdade. É o aviso. Pronto, é uma emoção super grande. Portanto, eu acho que esta experiência, não há poucos jogos que me façam ficar com essa adrenalina. É muito tenso mesmo. Temos ali o jogo inteiro a tentar ajudar, a fingir que estamos a ajudar, tentar manter uma cara séria. Eu tenho dificuldade em manter a cara séria.
Mas Sim. pronto. É verdade. Acho que Assim, deu muitas risadas já o jogo. E estás a falar só como quem joga como traidor, mas como Eu estou a humano falar só que eu jogo também, como traidor, é também verdade. vale a pena. Como humano também vale a pena. É verdade que eu tenho um gostinho especial quando me calha traidor. É verdade. Mas como humano também gosto da parte de tentar ajudar e tentar perceber quem é que é. Especialmente a parte nem. Eu não gosto muito de jogos cooperativos, só cooperativos. Só cooperativos eu não gosto muito. Portanto, acho que é um bocadinho. Mas gosto desta parte de tentar descobrir quem é que não me está a ajudar. É que estás a dar um bocadinho menos, É que estás a então dar um é bocadinho. suspeito, não é? Exato. Bem, Pronto, e depois descobrir, então aí já pode ser mais cooperativo e já não me importa. Mas tem que ter esta coisinha mais, não pode ser só cooperativo simples, Puro. senão. pois. Olha, então e pelo contrário, qual é o jogo que vocês falam com menos paixão? Ou que Pronto, vos e aí desiludiu? vamos escolher o mesmo, porque isto foi uma experiência recente Exato. Ok. e eu acho que há mais, há de haver mais que nos desiludiram. Sim, já temos muitas desilusões ao Pronto, longo do ano, mas vamos esquecendo. Vamos esquecendo do trauma. Mas este, pronto, nós comprámos este há pouco tempo e eu estava super contente que ele tinha bem animais e que és bem giro. E os últimos jogos que fizemos com ele Sim, não, foi um demorou bocado demorou o desapontante. triplo do tempo que acho que o jogo devia demorar. E eu acho que Tem sido demorado tipo, bem umas 3 horas e tal, com um jogo que sim, eu acho que devia ser um jogo de não hora e tem a meia. complexidade por esse tempo. E eu acho que há um problema. Eu acho que nós identificamos melhor estes jogos quando começamos a fazer uma coisa que é nós começamos a dar dicas de como é que o jogo podia melhorar. Pá, em vez desta mecânica devia ter isto, em vez de fazer assim, devia fazer de outra maneira. E nós aqui temos muitas opiniões acerca do que é que podemos fazer com as cartas, o que é que podemos fazer com a maneira como metemos o nosso trabalhador. E eu acho que isso é algum sinal de que se calhar falta alguns testes, ou no limite, que não é um jogo todo para nós e que se calhar isto também é uma teoria que temos, para ser um jogo um bocadinho mais para com crianças, etc. Só que depois também é um complexo demais para jogar com crianças e parece que falta aqui. Parece Os que está animais são num muito giros, sítio podia que ser giro para crianças, não... mas depois é super complexo a pensar. Pois. Que é um bocadinho. Só para perceberem um bocadinho, nós temos, cada um vai ficando com umas cartas na mesa que são objetivos de onde é que tem que pôr os animais no tabuleiro, ou por Para tirarmos as determinada fotografias. ordem, num determinado terreno. E depois temos até 6 objetivos por fazer na borda de cada um, que estão à vista. Portanto, já dá a pé aqui eu tentar ver o que é que a outra pessoa está a tentar fazer, que é impossível. E depois, para além disso, temos um mercado comum que também tem mais 6 cartas destas. Nós podemos ter 8 cartas, então há mais 6 seja cartas. isso. Então temos que estar sempre a ver se as cartas que estão no mercado, por acaso, já estão feitas no tabuleiro. Então o jogo todo somos nós, olhar para as cartas, olhar para o tabuleiro, olhar para as cartas, ver se já está feito. Então o que E aconteceu no depois- último jogo é que começámos só a trocar cartas atrás de trocar Sim, cartas, basicamente há só uma para ver se ação tínhamos que cartas já é feitas. refrescar o mercado. Refrescar o mercado e podes comprar uma carta que é um objetivo, não é? Então vais ver, está algum feito? Não. Então vão todos para o lixo, vem 9. Está algum feito? Não. Vão todos para o lixo, vem 9. Depois jogo todo assim. Sim, começámos quase a fazer isso. Pronto, parece que não... Mas eu acho que também pode ser a maneira como encaramos o jogo, porque nós temos esta coisa muito gamer de Mas tentar... já tínhamos feito, já tinha acontecido otimizar. parecido da outra vez que jogámos, então... Sim, tinha. Pronto, Portanto, este foi um acho bocadinho que foi a triste. maior desilusão. Nós gostamos muito dos bonequinhos disto. A board fica super bonita com os bonecos todos, mas como jogo achamos que fica um bocado aquém. Pronto, também não podemos gostar de tudo, não é? É verdade, é isso. É menos um que É está isso. para o bicho disso. Bem, Há de espero aparecer à venda. Se que calhar de um dia. aparecer à venda. Se alguém tiver Uma interesse, troca. é contactarem. É irem ao canal. A comentarem nos nossos vídeos. Já comentarem os vídeos e, pronto, e já agora, se não subscreveram ainda, também subscreverem e acompanharem o canal Jogamos. E agradecemos esta colaboração também, de conhecermos a vocês um pouco mais pessoal. Obrigada a não nós é? também Vocês- pelo E interesse se e estão a ver este disponibilidade. vídeo porque vêm do nosso canal, então subscrevam também a Dice Cultural, É isso. porque são uns grandes amigos nossos e que fazem também muitos bons vídeos e têm umas ideias muito originais e que nós Obrigado. gostamos sempre de ver o que é que vocês andam a fazer. Obrigado. E se vocês também gostassem que nós fôssemos visitar a vossa coleção, não se esqueçam que na descrição tem lá um formulário, podem preencher e teremos muito gosto em entrar em contato convosco, tal como fizemos com o Tiago e com a Sara, e ir um dia, quem sabe, também à vossa casa, ver a coleção, ver o espaço e partilhar com a comunidade. Este conteúdo é para vós e, portanto, deixem sempre o vosso feedback, aquilo que gostaram, aquilo que acharam e achem que pode ser melhorado deste conteúdo. Nós teremos muito gosto em trabalhá-lo para vocês. Muito obrigado É isso, muito obrigada. Obrigado. e até à próxima. Até a próxima. Bons jogos!